Olá, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Página Virada Podcast. Hoje eu tô com um cara aqui, deixa eu desligar aqui as notificações, que isso é feio. Deixa eu baixar aqui o volume também. Isso é feio. Eu tô recebendo hoje aqui Vagson Oliveira, um cara que eu não sei nem assim descrever, né? É músico, produtor, hipnólogo, mentor. O que é que você não é, meu querido? Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito boa noite, Igor. Em primeiro lugar, uma satisfação enorme estar aqui no teu podcast. Prazer é meu. Mesmo. Já fazia tempo que eu esperava vir aqui, ser entrevistado por você. Estávamos conversando também nos bastidores, cara, que você tem um nível de entrevista dos mais altos que eu já fui em podcast. Então, parabéns, cara, parabéns mesmo. Parabéns. Já pode encerrar aqui, não podem? Ah, já pensou? Já começou. Obrigado, o podcast pessoal. dessa maneira. Pô, de verdade. Eu acho que esse podcast aqui vai render muito. Esse podcast aqui vai ser muito legal. Eu não tenho dúvida. Espero compartilhar muito do meu conhecimento como terapeuta, principalmente como terapeuta, né? No passado já fui músico, já fiz outras funções, mas agora trabalhando 10 anos em consultório, aprendi muita coisa sobre saúde mental, sobre hipnose, neurociências, que é a base do meu trabalho, e eu espero de coração poder compartilhar muito com o teu podcast, cara, para gente trazer informações muito legais. Para você que está aqui me vendo, que sofre com depressão, não é verdade? Exatamente. A galera que está com depressão, você que tem estresse crônico, ansiedade, você que está naquele ciclo de relacionamento que é um pior do que o outro, né? O tal do dedo podre, né? É o dedo podre. Quantas pessoas estão sofrendo com essas questões? Ou qualquer outra coisa que tu está sofrendo, mas ninguém sabe, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa está sofrendo muito, dando risada, mas ninguém sabe, a não ser ela. Então, para mim é um grande prazer, satisfação estar aqui no teu podcast. Irmão, prazer é todo meu. E você perguntou o que é que eu não era. Eu não sou vegano, só não sou vegano. O resto... Boa também, não dá. Só isso que eu não sou. A minha parte vegana é carnívora. Então, assim... a única parte que eu tenho vegana é carnívora. Então, assim... meu irmão, me diga o seguinte. O que foi que te levou a se tornar... Porque hoje eu, pelo menos assim, pelo pouco que eu acompanhei do teu Instagram, o teu conteúdo, a gente percebe um direcionamento muito para ansiedade, para o ansioso. Você tem até um grupo lá, né? Um grupo não, uma comunidade, tem uma comunidade lá, Papo Ansioso. Papo Ansioso, né? Eu curto muito, porque vem muitos insightzinhos lá bacana, o pessoal... Pô, legal. Tudo que você coloca lá, eu sempre estou consumindo ali aquele conteúdo que eu acho muito interessante. E é um conteúdo que eu estava até falando com você em off, que é fora da curva. O que foi que te trouxe eu não sei se eu consigo, não sei se está certo eu falar assim, se especializar em ansiedade, porque você não fala só sobre ansiedade. Isso. Fala sobre relacionamento, sobre o corpo, a alimentação. Daqui a pouco tem um assunto quente sobre alimentação. Vou puxar isso aqui que eu quero saber mais sobre isso. O que foi que te trouxe assim a falar mais sobre ansiedade e ter esse feeling mais para ansiedade no teu conteúdo? Vou falar de conteúdo por enquanto. Por favor, no Instagram. Claro, fica à vontade. E Igor, eu nunca pensei em ser terapeuta, não sabia nem o que era terapia. Sou filho de fazendeiros, como eu te falei agora no direct. E eu comecei a sofrer de ansiedade há uns 12, 13 anos. Eu tinha crises de ansiedade, eu não sabia na época. Essa palavra nem era falada na época, né? A palavra ansiedade começou a ser falada de um tempo para cá. Foi. Mas na minha infância não existia esse nome, né? Mas eu sofria de alguns sintomas específicos no tempo da escola, do colegial, que eram sintomas muito dolorosos, me levou a ficar um pouco afastado. Eu tinha tremores específicos, taquicardia, a mão ficava pingando de suor. Um jovem de 13, 14 anos. No pingo do verão, eu colocava uma blusa daquelas de crochê, cara, pesada assim, para esconder as mãos, para ninguém ver a mão pingando de suor. Então, foi uma vida muito complicada em relação ao quanto eu sofri com ansiedade até me tornar adulto. Quando fiz 18 anos, em níveis bem altos de ansiedade, vim morar aqui na capital, Alagoana. Quando eu cheguei aqui, um cara que hoje é um grande amigo meu, o Emerson Rodrigues, nos tornamos vizinhos. E morava vizinho do Emerson. Na época ele era um jovem de 12 anos, mais ou menos, eu tinha 18. Ele era um jovem que estava numa família conturbada, o pai separando da mãe. Eu era guitarrista de uma banda e tal. E ele me via ensaiar pela janela. Uma vez ele passou assim, eu falei, cara, vem cá, pega na minha guitarra. Fizemos uma certa amizade. Ele era aquele rapazinho que já tinha acesso ao computador.
Ele falou, vou te ensinar a usar computador. Eu nunca tinha visto um aos 8 anos. Foi uma troca de conhecimento, né? Uma troca de conhecimento. Ele me ensinou a usar o Google. Na época o Google não tinha muita coisa. Então ali estava nascendo a parte científica do Wagson. Eita. Eu usava todo o tempo que eu podia para pesquisar, estudar alguma coisa, para me entender mais, sabe? Para me compreender o que é que eu estava acontecendo com o meu corpo. E nessa brincadeira de estudar e pesquisar, já comecei a virar ali um pesquisador. Mas, sabe, tudo que me via na fuça eu lia, artigos, livros, páginas. E nesse mesmo tempo, visitando os meus pais em Pernambuco, ele me emprestou um livro. Eu visitei. Ele estava lendo nada mais, nada menos quem? Dale Carnegie, meu amigo. Pivete tinha 15 anos, estava lendo Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Já leu esse livro? Sim, sim. É um mestre da comunicação, um grande mestre da comunicação. Peguei esse livro e fui lendo. Na minha ida a Pernambuco e na volta já tinha lido o livro. Então esse livro ele já me virou muitas chaves. Porque devido às crises de ansiedade e à depressão, eu me tornei péssimo em comunicação, não sabia me comunicar, era altamente introspecto. Provavelmente também sou autista, daqui a pouco eu vou falar. Você leu lá você leu um direct hoje, um negócio que eu coloquei lá? Uhum. No direct não, nas respostas na que a gente comunidade. pergunta. Sim. Tive uns problemas na vida, talvez decorrente da hiperestesia, daqui a pouco eu vou falar o que é hiperestesia. E Dale Carnegie foi o cara que me ensinou a como falar com as pessoas. Então eu comecei a aprender ali, a como me comunicar, o tempo foi passando. Só que nesse mesmo tempo eu comecei a fazer alguns tratamentos convencionais. A terapia brasileira convencional, que muitas vezes eu chamo de terapia crônica, ou terapia do desabafo. Porque nós no Brasil saímos de 2 polos. O polo antigamente que era sem terapia, bruto, tempo dos nossos pais. Nós também pegamos um pouco disso, né, na nossa infância, pela nossa idade. E saímos para outro extremo, onde a terapia foi nutelizada no Brasil. Não sei se essa palavra existe. Nutelizada. Vamos registrar, é sua. Esse termo é seu. É seu. Vindo do Nutella, né? Isso. Como que funciona? É a terapia que todo mundo faz. Você conversa com jovens hoje de 12, 13, 14, 15 anos, tem jovens que só faz alguma coisa se pedir permissão para o terapeuta. A coisa começou a ficar banalizada, é a terapia do desabafo. É aquela terapia que muitas vezes não está resolvendo as demandas emocionais do sujeito, mas é um modelo de terapia em que você fica ali desabafando, volta a semana que vem, volta a consulta que vem, e nessa brincadeira eu atendo no meu consultório pessoas que estão com cargas emocionais, cargas afetivas, de uma vida inteira, que geram dentro desses indivíduos respostas emocionais que geram um estresse muito grande que lá na frente pode se tornar doenças autoimunes, pode se transformar num monte de problemas, e essas pessoas acreditam veementemente que estão bem porque estão na terapia. Muitas também tomando remédio. São pessoas que aprenderam mais a se anestesiar do que realmente encarar o sofrimento emocional que tem. É interessante, querido Igor. Tem uns casos que eu pego no consultório, mulheres com fibromialgia. Muitas dessas mulheres, quando entram lá, eu já percebi que elas têm um arquétipo. Geralmente são pessoas gratiluz, cara. É gente que por fora é leve. É sério. Tá com uma doença autoimune grave, que é a fibromialgia, mas por fora o arquétipo é leve. É aquela pessoa que medita, que faz terapia regularmente, que toma remédio, que fala manso, que acredita em Deus e um monte de espiritualidades. Mas eu, como neurocientista, olho e falo para a pessoa, isso aqui é um monte de máscara, isso aqui não é essa pessoa de verdade. Não é essa pessoa que eu quero tratar. Eu quero saber o demônio que mora dentro dela. A criança ferida que tem ódio do pai e da mãe, a criança que foi abusada e que aprendeu na terapia convencional a se mascarar. Colocar máscaras sociais. Aí, muitas vezes, essas pessoas tornaram-se adultos funcionais, bobos funcionais, tolos funcionais. Para não chamar de idiota, que no podcast fica feio, né? Ele não está gravando agora. Não tá. Essa parte ele não gravou.
Muitas vezes a pessoa tornou-se um idiota funcional. Fofinha, gratiluz, que aceita tudo, dentinho para fora o tempo todo. Espiritualizada demais. Eu atendi muitas dessas pessoas e dentro delas só tinha abandono, rejeição, mágoas. Mágoas que elas foram induzidas a acreditar que superaram. Mas daqui a pouco, no decorrer do podcast, eu vou te explicar que você não supera a mágoa dessa maneira. O sistema nervoso não descarta aquilo que vem até ele. Tudo que vem, tudo que entra pelos 5 sentidos humanos, vai produzir no sistema nervoso através da transdução. O que é transdução? Nós temos 5 sentidos, certo, Igor? Certo. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Isso. Em cada um desses sentidos, desses órgãos, sendo o maior dele a pele, nós temos neurônios específicos para captar o que está chegando de informação. Esses neurônios vão captar essa informação e transformar ela em quê? Energia. Nós somos um computador elétrico, exatamente como aquele computador que está gravando o podcast. Tudo que entra pelos sentidos vira energia. Essa energia, o neurônio acende, manda essa energia para o cérebro e no cérebro é processado de acordo com o que tem dentro do cérebro. Nós não processamos o mundo como ele é, processamos como a gente é. Nós não nos relacionamos com as pessoas. Nosso cérebro projeta nela o que tem dentro de nós. Caramba, faz sentido. É por isso que eu falava agora no início, antes de começar a gravar, a pessoa que tem a síndrome do dedo podre. Já ouviu falar? Sim, sim. A gente escuta isso direto. Direto na internet, você vê as pessoas na internet falam assim, desisti de me relacionar. Mas por que você desistiu de relacionar? Porque ninguém presta. Porque a pessoa começa a se convencer de que ninguém presta mesmo. O homem começa a se convencer de que nenhuma mulher presta. A mulher começa a se convencer de que nenhum homem presta. Porque essas pessoas perceberam que as pessoas que elas tentaram se relacionar eram as mesmas. Só padrão, né? É o famoso padrão, o ciclo, né? O padrão. Só que o que elas não sabiam é que era o pai e a mãe e pessoas do passado ressuscitando em pessoas que ela estava relacionando. Porque na nossa base, até religiosa, nós aprendemos uma palavrinha que eu acho que ela está errada. O tal do livre-arbítrio. Veja, não sou eu que escolho tomar essa água. Meu cérebro escolheu antes. Eu tenho neurônios específicos na garganta que quando começa a ressecar, mandam uma descarga para o cérebro, mandam informação para o cérebro. E o cérebro gera um pensamento de olhar para o copo e tomar água. Então não foi eu que escolhi. Não foi eu que escolhi. De alguma forma foi induzido. 100%. O cérebro processa tudo para depois gerar pensamento. Então, por exemplo, a pessoa que está me assistindo aqui, ela fala assim, eu não consigo dormir porque eu tenho pensamentos acelerados, eu tenho pensamentos intrusivos. Eu não consigo dormir porque minha mente é muito acelerada. Porque essas pessoas, você que está aqui me assistindo, você foi induzido a acreditar que o teu problema é o pensamento. O pensamento é o processo final. O pensamento é um sintoma de centenas de processos químicos e elétricos acontecendo no teu cérebro e que geram pensamentos. Aí vai no terapeuta. Não, vamos aprender técnica A e técnica B para você desacelerar, para você pensar menos. Vamos fazer meditação para estar presente no aqui e no agora. Não tem aqui e agora. Não tem. O nosso cérebro sequer sabe o que é tempo. O cérebro humano ele é atemporal. Você é uma circuitaria em que, vamos comparar essa circuitaria da seguinte maneira. Tem uma lâmpada aqui. Ó, faça essas comparações. Gosto muito de metáfora. Eu gosto muito disso. As metáforas ajudam. E ajuda o pessoal também. Eu gosto de metáfora. O Moisés acabou de sair. O Moisés desenrolado, Moisés. Bom, acaba bom. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Primeiro, antes de você continuar, era uma pergunta que eu ia fazer, mas até o final eu vou ver se eu consigo encaixar ainda, que era justamente como desacelerar. Mas ele já explicou que a questão, que é a mentalidade acelerada, na verdade, já é o final do processo. A mente acelerada já é o final do processo. Só que lá no final do podcast eu vou ensinar como é que desarticula tudo isso. É importante saber. É importante o telespectador que está aqui assistindo
entender que eu não somente aqui vou vomitar informações aleatórias, né? Eu pretendo também dar uma luz para essa galera. Como aplicar. Dar uma luz. As pessoas carecem de uma luz, Igor. O brasileiro está cansado, cara, de fazer terapia crônica. O brasileiro está cansado de se desligar para dormir tomando remédio. A pessoa que está tomando remédio para dormir, ela não está dormindo, ela está se apagando, ela está se desmaiando. A pessoa que precisa de 15 em 15 dias estar no terapeuta para poder ouvir alguma coisa e chorar e desabafar, essa pessoa não está bem, cara. Ela não está melhorando, não. Ela não está melhorando. E eu não estou falando que a terapia convencional ela não funciona. Ela funciona para aquilo que ela se propõe. Ela funciona para aquilo que ela se propõe. Então, talvez você que está aqui me vendo agora, você até faz terapia ou não faz terapia, só que a seguinte questão, Igor. Essa pessoa que está me assistindo, ela tem tudo para ser feliz. Ela tem uma família, filhos maravilhosos, todo mundo está com saúde. Ela ganha pouco, mas a geladeira tem as comidinhas, não está faltando nada. Por que essa pessoa que tem tudo para ser feliz senta no sofá e não acha sentido na vida? Vem um vazio, vem uma angústia. Muitas vezes, nas caladas da mente de cada ser humano, até vontade de desistir da vida, Igor. Porque tá tudo bem tu tá estressado, você tá endividado, é uma coisa muito pontual. Eu estou falando de pessoas que, mesmo quando está tudo bem, a mente não para, o estresse não para. Essa pessoa passa o dia inteiro num pico de trabalho, dando conta de um mundo, mas quando chega em casa que vai dormir, o corpo não desliga. E por que eu falo corpo? Porque eu sei que você está me assistindo, você já pensou na palavra mente, né? Nós brasileiros somos muito mentalistas de formação, né? A gente está igual a Descartes, separando mente e corpo. Eu vou explicar também alguns conceitos da neurociência durante o podcast para explicar que não existe bem mente, tá? Ou se mente existe, é o cérebro trabalhando juntamente com o corpo para processos de autopreservação, utilizando-se da ideia do grupo. O nosso cérebro, ele não é um cérebro... O nosso cérebro tem até uma hipótese, né? A hipótese do cérebro social. Depois você pesquisa aí no Google, tem um estudo chamado hipótese do cérebro social, que fala que para o nosso cérebro é mais importante o grupo do que o indivíduo. Isso é muito real. Você vê isso no suicídio. O suicídio ele parte da premissa de que eu, sujeito, não sou mais importante do que meu grupo. Aí o cérebro do indivíduo, que foi condicionado a acreditar que ele não tem nenhum grupo, esse cérebro quer se desligar. Caramba. Se meu cérebro foi condicionado por várias e várias coisas na vida para acreditar que eu não tenho nenhum grupo, esse cérebro vai deprimindo. Até causar uma dissonância cognitiva tão forte, tão profunda, a ponto de fazer essa pessoa não saber lidar com essa demanda emocional e, às vezes, cessear a vida. O que é dissonância cognitiva? É o que eu, na terapia de reintegração implícita, que é a minha principal formação, depois eu posso falar um pouco dela também. Sim, por inclusive, favor. virei professor auxiliar da escola. Por um tempo, eu dava aula para os colegas. Nada mais, nada menos que... A escola ficava em Santa Catarina, quase moro lá também. Mas o frio de lá não dá, bicho. Não dá. Calor, né? Senti saudade da minha Maceió de um jeito que eu não sei explicar, cara. Não sei se você já foi para Gramado, né? Uhum. Aquela região. Se você foi para Gramado, você achou legal porque você foi para férias. Você Isso, passou 2 dias lá. Voltou. Você passou uma semana lá. Passa um mês lá, pelo amor de Deus. Você vai acordar, tem espeto furando você, né? Aquela sensação muito ruim. Então, o que é a dissonância cognitiva? Eu chamo também de tensão cisalhante na neurociência. O que é tensão cisalhante? Para explicar o que é tensão cisalhante, eu tenho que explicar uma coisinha antes. Então, acho que eu tenho que voltar um pouquinho mais à neurociência para explicar só um ponto antes. Fique à vontade. Nós não somos uma só pessoa dentro da gente, como a gente aprendeu. Você não é um só eu dentro de você. E é isso que causa muito sofrimento nas pessoas. Elas não entendem isso. E elas não sabem lidar com os eus que tem dentro dela. Por isso que a pessoa fica desesperada que ela se vê agora feliz e do nada vem uma melancolia que deprime ela.
Se ela soubesse que dentro dela ela tem vários eus, que emergem de vez em quando, ela ia sofrer, mas não ia dar desespero. O desespero está em você não se entender. Nós temos várias camadas de personalidade que vão sendo adaptadas pelo cérebro ao longo da vida. Essas camadas, elas vão emergindo dependendo da situação. Ok? Até aqui entendido? Sim. Elas vão emergindo dependendo da situação. Então, se, por exemplo, eu apanhava muito do meu irmão mais velho quando eu era novo e eu não conseguia revidar, o que meu cérebro primitivo e infantil começa a projetar dentro de mim? Você precisa... O cérebro começa a desenvolver uma raiva reprimida. Para que quando essa criança agora for crescendo, usa essa raiva para rebater tudo que pareça com aquele irmão. Agora a gente tem o adulto explosivo. Aquele adulto que quando é confrontado, aquele adulto que quando alguém bate de frente com ele, ao invés de ele reagir no calor da emoção, bater um papo, ele explode. Porque o cérebro criou um eu dentro dele para protegê-lo daquela situação específica que ele vivenciou. Então nós temos vários eus afetivos dentro da gente. Por exemplo, você tem um meu amoroso que veio da mamãe, mamando no seio da mamãe, um carinho. Você tem um eu rígido, quando o papai era rígido com você. Seu cérebro vai criando várias estratégias para te manter vivo durante a vida. Cada estratégia dessa eu chamo de um eu. É uma camada de personalidade. Nós temos assassinos dentro da gente também. Temos. Temos. Porque a pessoa que está aqui fala... Tem gente que vai virar a cara agora e falar... Ah, não, dentro de mim não, eu sou fofinho. Você é fofinho até alguém pegar teu filho e machucar teu filho. Seguindo essa sua linha de raciocínio, eu não vou fugir não. Vai. Eu costumo falar... algumas pessoas me perguntam, né? Ah, fulano fez isso. Tu teria coragem? Eu digo, eu não sei. Você não sabe qual eu tá falando aí? Exato. Eu não sei naquele momento... Que vai acontecer. Não aconteceu um momento desse, graças a Deus comigo, mas eu não sei o que é que eu faria. Que nunca acontece. Então, no caso, eu não estou errado em falar isso, porque de repente o fato do meu eu, que vai se adaptar àquele momento, de repente... Não é você que escolhe. Vamos lá. Então faz sentido. Não é você que escolhe. A minha resposta faz sentido. Total e absoluto sentido, porque... Entenderam? É isso. Esse eu que vai emergir na situação não é você que escolhe. Eu vou dar um exemplo agora prático para a vida do telespectador, para você que está aqui me assistindo. Você... acabou de começar agora um novo relacionamento, sabe? E você está se convencendo de que você vai ser diferente. Você colocou na cabeça que vai ser diferente. Só que o relacionamento ele começa a acontecer aos pouquinhos, o dia a dia. Aí daqui a pouco você percebe que aquela insegurança do antigo relacionamento está vindo. Aí você tenta controlar aquela insegurança, tenta segurar, tenta mascarar. Tem situações no relacionamento que você vai mascarando, mas você vai percebendo que o seu sorriso vai começando a ficar amarelo. Você estava querendo surtar, está querendo botar para fora essa coisa toda. Porque você tem uma persona, você tem uma camada infantil dentro de você que não foi acolhida talvez. Que não foi amada ou que não se sentiu amada pelos pais. E essa camada infantil dentro de você que daqui a pouco vai estourar a bolha no relacionamento. Aí você grita com a pessoa. Aí você estoura com a pessoa. Aí você começa agora... Olha que loucura. Você estoura com a pessoa. Depois a tua personalidade adulta fica sentindo culpa. Ah, eu não queria ter falado isso. Mas por que eu falo um negócio desse? Estraguei o relacionamento. Mas como que eu explodo com a pessoa? Aí fica sem jeito de chegar na pessoa. Então as dinâmicas humanas, elas não são feitas de duas pessoas. Quando a gente tem duas pessoas. Não são duas pessoas. As dinâmicas são feitas de dois universos em cada uma das cabeças, onde tem várias personalidades, personas morando ali dentro, que estão flutuando e emergindo de vez em quando. E cada personalidade dessa, ela tem uma demanda diferente. Já viveram situações diversas. E virou crianças ali, virou personalidades, né? Então, quando eu tô namorando com uma mulher, dentro de mim tem uma criança de 7 anos que gosta de um abraço. É aquele abraço que eu dou naquela mulher e eu gosto do abraço dela. Dentro de mim tem uma criança alegre que gosta de brincar. É aquela parte brincalhona no relacionamento, que fica brincando, que é leve. O problema, Igor, é que a gritante maioria das pessoas da humanidade que não entendem absolutamente nada do que a gente está falando aqui, elas sobrevivem, não vivem, sobrevivem, guarda essa palavra.
muito mais vivendo com as crianças feridas do que com as crianças criativas, amorosas, leves. Eu atendo pessoas maravilhosas que lá na terapia elas descobrem que elas estão se maltratando e maltratando o outro nos relacionamentos. É tudo à base do estresse. É tudo à base de sobrevivência. Nosso cérebro é muito mais. Nosso cérebro ele é focado 80% em problema e só 20% em leveza. Não, realmente, faz todo sentido. Porque na evolução do ser humano, na nossa evolução enquanto espécie, foi muito mais necessário focar em problemas, o que estava acontecendo com o grupo, do que quando alguém estava leve num canto sentado. Então, nosso cérebro ele é muito focado em problemas. Não é à toa que as emissoras de TV focam todo o conteúdo em problemáticas humanas. Isso dá muito ibope. Já foi feita até eu vi uma prova social num canal no YouTube que, assim, a pessoa ganhava, tipo, $100, R$100. Tá. E ela ficava triste porque perdeu 10. Faz sentido. Fica, mas quer fica dizer, mesmo. não, mas você esqueceu que você levou 90. Tem R$90 no Mas seu o foco é bolso. na perda. Pô, mas eu perdi 10. É um comportamento natural do cérebro humano. Nós evoluímos na dor. O que é felicidade? Felicidade é uma euforia. Tá todo mundo atrás de ser feliz, né? Qual é o teu sonho? Ser feliz. Ó, felicidade. Grava isso no teu coração. Pronto, ó, isso vai se tornar um corte. Esse aqui vai ser um corte. Corte brabo, vai. Felicidade é uma bobagem. Felicidade é um momento eufórico de recompensa dopaminérgica que deixa o corpo agitado. É uma coisa passageira, é uma coisa rápida. Então, literalmente, ninguém vai conseguir ser feliz. Óbvio. Não, quando eu conquistar o meu apartamento, o meu carro, eu vou ser feliz. Então, não existe isso. Não tem isso. Porque a felicidade é um momento momentâneo, pequeno e passageiro. Que se você não souber aproveitar, vai morrer procurando ela. Por exemplo, eu vou te visitar semana que vem. Tá? Certo. Estou profetizando que ele vai me convidar para um hipnólogo, né? Hipnólogo, já vai plantando ideias. Tá implantando. Vai plantando ideias aqui. Eu vou te visitar semana que vem. Certo. Só que eu vou te levar um livro de presente. Perfeito. E era um livro que você queria muito comprar, que você talvez nunca leu. Chego lá e falo assim, ó, toma aqui esse livro. Você vai sentir o que naquele momento? É o que a gente chama de felicidade. Você vai ficar contente com o livro. Poxa, ele lembrou de mim, me trouxe um presente. Me trouxe uma coisa que eu queria, meu livro. Pô, legal. Aí você me abraça, se arrepia. Recompensa dopaminérgica, que não vai durar nem 2 ou 3 minutos. Essa é a felicidade que a galera está buscando. Ela é tão rápida que faz com que as pessoas virem compulsivas em gastar, comer, beber, balada, drogas e por aí vai. O verdadeiro estado que um ser humano deveria buscar não é o estado de felicidade, é o estado de leveza. É o que fica no meio entre a paixão, a visceralidade da paixão. É o que fica no meio da crise com esse momento excitatório chamado de felicidade. Sabe o que é? É você sentar no sofá, não está acontecendo nada, meu amigo. E você olha assim para as nuvens, assim pela janela. Imagina você na janela sentado, olhando para as nuvens, e você fica naquele flow. Nem tem nada para te agitar e nem tem nada para te abater. E tu fica ali, ó. Esse é o estado que o ser humano mais deveria estar. E não está. Já que você falou aí literalmente nesse estado, acontece com algumas pessoas que eu conheço, que não é eu. Um amigo meu mandou uma pergunta aqui, deixa eu olhar aqui de novo. Você tá nesse flow, nessa vibe, e aquele sentimento, e às vezes bate aquele sentimento de que tá tudo, tá legal demais. Tá tudo muito tranquilo. O que é que vai acontecer? Aí você começa a nortear várias situações. Não. Deixa eu olhar se tem alguma notificação. Não é possível que esteja tudo tão leve. Isso é normal, isso se trabalha em uma sessão com você, porque eu acredito que não seja normal. Você não está acostumado com esse processo, com esse momento de leveza que deveria ser padrão. Deveria ser... Sua pergunta foi maravilhosa. Muito boa sua pergunta.
Muito boa, porque ela acende um debate muito interessante. Tá? Que é, nem todo mundo sabe que não está bem. Que é o que eu chamo de sofrimento. Sofrimento é quando eu começo a perceber que eu não estou bem. Eu já atendi pessoas que estavam com bruxismo, doença autoimune, renite, o intestino não funcionava direito. E a pessoa não percebia nada disso? Não sabia que estava relacionado a questões emocionais, por exemplo. Ah, tá. Estava tomando remédio, não sabia. O que é sofrimento? Sofrimento é quando eu percebo a minha dor, seja ela psíquica, seja ela no corpo. Só que, sabe por que também muitas pessoas não estão percebendo o sofrimento que elas têm? Por causa de uma coisa perigosa chamada anestesia. A anestesia está ferrando a vida das pessoas. A anestesia está fazendo com que as pessoas deixem de viver e fiquem apenas vivas. Por exemplo, a medicação. Não sou contra a medicação. Eu acho que uma pessoa que está em crise, ela pode sim se medicar, mas ela precisa arrumar a vida dela. Ela precisa arrumar a vida dela. Mas não é isso que a gente vê no Brasil. Eles vão só mudando a droga, aumentando a dose, aumentando a dose. O corpo se acostuma, vai aumentando a dose. Não é nem se acostuma, tá? O corpo luta contra as drogas, tá? Seja ela qual for. Luta. Nosso organismo não foi feito para colocar droga. Não. O cérebro não quer aquela porcaria. Por isso que gera muitos efeitos colaterais também com o tempo. Mas quando você toma uma droga, por exemplo, o que essa droga vai fazer? Ela vai estagnar vários processos de reação do sistema nervoso e do corpo. Você vai parar de sentir a dor. Tá? Você gosta de exemplos? Eu adoro também metáforas. Imagine que na sua mão tem uma brasa. Tu sentiu a dor da brasa? Sim. Ok. Então, imagina que você vai num profissional e ao invés de tirar a brasa ou ajudar você a tirar aquela brasa de alguma maneira, ele aplica uma anestesia na mão. Você não vai sentir mais a brasa. Quer dizer que não está mais queimando? Não, está queimando. Eu vou dar um exemplo agora também na ansiedade. A pessoa que toma medicação crônica, que fica tomando medicação e não arruma a vida, não faz terapia de verdade, não... Quando você fala não arruma a vida, só faz É porque quando eu falo... Uma aplicação, importante, tá? Importante. Arrumar a vida é... Porque você já usou umas 3 vezes esse termo, não foi? Já. Eu chamo de arrumar a vida você arrumar pelo menos as 3 partes que geram saúde. Suas perguntas são maravilhosas. Mas arrumar as 3 partes que geram saúde. Tem mais, tá? Não é tema para esse bate-papo. Se botar outros aqui, a galera vai querer internar no CAPS, né? Vamos chamar... tem mais. Vamos falar eu vou me prender àquilo que a ciência nos coloca, né? Arrumar o bio, psico, social. Bio, psico, social. Bio é a química do corpo. É o exercício físico, é a comida, o que eu como, arrumar o sono, é a parte biológica da matéria. Certo. É o que eu bebo, o que eu como. A parte psíquica, essa parte psíquica é a parte estrutural de informações que o sistema nervoso foi aprendendo da infância até aqui para criar os mecanismos próprios de cada pessoa, para ajudá-la a sobreviver. Então você tem esses mecanismos, né, como o estresse, a ansiedade, a raiva, o nojo, a aversão. São vários mecanismos de reação em que o cérebro se liga ao corpo por eixos. Daqui a pouco eu posso falar de pelo menos 2 eixos para a galera entender o que é eixo. São eixos, por exemplo, quando você está dirigindo o carro, aquele passador de marcha está ligado ao câmbio, não está? Em algum lugar lá no carro? Sim, sim. Então digamos que é como se o cérebro estivesse ligado ao corpo por um eixo. Então o cérebro passa uma marcha e liga a ansiedade. A ansiedade não acontece no cérebro. A raiva não acontece na mente. Caramba. Por exemplo, se eu perguntar para você que está me assistindo, para tu também, sim, por que a pessoa sabe que está com ansiedade? Os sintomas. Os clássicos, quais são? O taquicardia. Taquicardia. A mão suando, né? Sudorese braba, seja nas mãos ou nas axilas. Isso. Acho que falta de ar um pouco. Falta de ar. Tremores. Irritação sufocamento, na pele. irritação na pele. Isso, boca seca. Garganta apertada, que é a chamada angústia. Isso. Tá.
Só brincando a gente já foi O que fica na mente? Só pensamento. Meu Deus. Por quê? Cara, tem um monte de coisa pesada acontecendo, muito dolorosa, físicas. Era pra eu pensar bom, era. Era pra eu ter pensamentos fofinhos. Cara, meu irmão, parece que... Era pra eu pensar algo legal. Era pra eu pensar... Não, veja... Você é pai? Sim. Pô, você é claro que é pai. O nosso comandante aqui, né? Me perdoa, o nosso comandante aqui é o... Sim. Não chama, como é que chama? DJ? Como é que chama? Operador? Operador. Produtor. O nosso produtor. Aqui, ó. Produtor. A moral tem que ser dada, né? E apoio. Tem que ser dada a moral. O nosso senão produtor, ele faz corte errado da gente ali, sabe? Se você passar um ano sem ver teu filho, ele foi para os Estados Unidos e foi fazer um intercâmbio, ele volta. Aí você vai para o aeroporto com aquela expectativa de rever teu filho. E vocês se abraçam. Todas aquelas dopaminas da vida, lembra que eu falei agora? Sim. Tem vários outros neurotransmissores também de prazer, as citocinas, que vão dar um prazer muito grande ali. Aquela sensação de euforia, vai bater com muita força ali. Tem como pensar algo ruim? Não. De repente, não. Tá vendo? Porque tudo depende do contexto. É o contexto. O contexto ali da euforia é uma coisa boa. É o filho voltando para o Brasil. É o reencontro. Só que quando acontece o contrário, eu agora não vou usar de maneira alguma o exemplo como você. Eu vou contar o exemplo de um pai que o filho foi para a guerra e ao invés do filho voltar a ver a bandeira com aquela insígnia do que ele era como soldado, e esse pai vai no aeroporto buscar essa insígnia, essa bandeira. Tem como esse pai pegar aquilo e ter um pensamento sequer bom? Não. Por que não? Porque vai vir na cabeça dele tudo que o filho dele passou. Não. Você foi para o pensamento mentalista. Vai acontecer um sofrimento no corpo daquele pai tão grande. Uma rigidez muscular em tantas partes do corpo dele. Os eixos emocionais que ativam a ansiedade, o estresse pesado, vão fazer com que o diafragma dele se aperte para cima e pressione o pulmão e o coração. Os músculos aqui, ó, da laringe vão se comprimir e impedir ele de engolir, causando sufocamento. Os músculos das costelas, que nos ajudam também a respirar, vão apertar ele para dentro, ele vai sufocar. Junto com o contexto de perdi meu filho, que é o contexto emocional familiar, vem um sofrimento muito grande no corpo. E é todo esse sofrimento do corpo que vai subindo e se transforma em pensamentos ruins. É o que você tinha falado, que é o pensamento... É a última coisa. Os processos químicos e eletrônicos do corpo já estão acontecendo há muito tempo. O sofrimento humano é uma resposta... Eu falei isso em Santa Catarina no podcast e ficaram olhando para mim assim que acho que, não sei, eles não tinham ouvido falar dessa maneira. O sofrimento humano nada mais é do que uma resposta endocrinológica. Eu também nunca ouvi isso não, mas pode... É uma resposta hormonal. O principal eixo que ativa a dor humana, o sofrimento, é o eixo chamado HPA. Eixo HPA. Hipotálamo, hipófise, adrenal. É quase como um passador de marchas de carro, onde uma engrenagem conecta com outra, que conecta com outra certeira. É exatamente ali. Nós temos áreas no cérebro para captar a informação que está chegando. Essa informação ativa outras áreas onde tem o conhecimento. É como se nós temos uma pequena glândula que ela é como se fosse um guarda. Ela fica ali atenta aos estímulos que vão entrar pelos 5 canais. Então passa por essa glândula, a amígdala. A amígdala cerebral. Não a amígdala da garganta, pessoal. A amígdala no cérebro. Também tem a amígdala no cérebro. Esses estímulos passam por ela e ela vai meio que direcionar, não somente ela, mas eu estou falando agora apenas dela, ela vai direcionar para qual área vai mandar aquela informação. Para qual área? Área de sobrevivência? É a área do afeto? Aquilo que está vindo até mim é uma coisa perigosa? É muito boa? Eu vou sorrir? Então, dependendo de como a informação vem, ela manda para uma área diferente. E essa área não é uma área que você decide. Vou usar outro exemplo. A pessoa está num relacionamento bom, com uma pessoa educada, com uma pessoa respeitadora. Só que o que tem programado na mente dela, o modo operandi do cérebro é o mais terrível possível. Ela veio de uma família disfuncional, onde os pais se agrediam,
A palavra amor era sinônimo de... O pai batia dizendo que amava. Ixi. A mãe batia dizendo que amava. Eu estou batendo em você porque eu lhe amo. Então o cenário era o cenário em que o cérebro foi ligando da pior maneira. Aí essa pessoa agora aos 30 e pouco está namorando. Ou casou. Aí essa pessoa vai usar a palavra amor. A palavra amor é um estímulo auditivo. Aqui lá dentro do meu ouvido tem vários neurônios sensitivos a som. Com as perninhas assim, ó. Com os dendritos esperando o som, balançar o tímpano para poder mexer nesse neurônio para ele mandar, transformar isso em eletricidade. Por isso que eu falo, nós somos um ser elétrico. Tudo é transduzido por elétrica. Seja neurônios no olho, sensitivos a lúmen, seja neurônios no ouvido, seja neurônios na pele, seja neurônios no tato paladar, todos são transformados em corrente elétrica para poder ir para o cérebro. Nosso cérebro só lê no final energia. Ele não está lendo nada real. Nosso cérebro não está lendo as coisas como elas são. Ele está convertendo em sinal elétrico e depois de converter em sinal elétrico vai lá para dentro do cérebro, ele pega aquela informação e vai comparar com toda a vida. É por isso que tem gente que não consegue ficar tranquilo num relacionamento bom. Sabia que tem isso? Sim, sim. Ela não consegue sentir paz num relacionamento bom. Porque o cérebro dela não reconhece um ambiente bom, leve, como sendo um ambiente correto. Se você é deslocada, ela começa a provocar problemas no relacionamento. Inconscientemente ela começa a provocar problemas nesse relacionamento. Ciúmes, picuinhas, começa a cutucar o outro. Aí quando o outro estoura com ela, depois de segurar muito... É meio que comprova a teoria. Aí o cérebro fala assim, ufa, estamos em casa. Caramba. Aí essa pessoa tá sofrendo porque o outro agora explodiu, mas não consegue ir embora. Por que ela não consegue ir embora? Porque o cérebro não deixa. Agora para ela faz sentido. Aí eu entro agora numa dissonância cognitiva. Eu começo a me rasgar. Uma parte de mim quer ir embora, só que a parte emocional, que é a parte estrutural humana, quer me prender naquele relacionamento, porque ele parecia com o relacionamento dos meus ancestrais. Pai, mãe e outros. Aí vira o quê? É aquilo que vocês conhecem como dependência emocional. Essa é a raiz da dependência emocional. Meu cérebro entende que aquela pessoa é a mais parecida com o meu grupo antigo. É claro que meu cérebro não vai deixar eu ir embora. Eu posso chorar, espernear, viro vitimista, inclusive. Você vira vitimista. Num relacionamento abusivo, são dois abusivos. Só que um é abusivo agressivo e o outro é abusivo vitimista, que também não consegue ir embora. Os dois são tóxicos pra caramba. É aquela pessoa que reclama, mas no fundo ela não quer ir embora, ela não consegue ir embora. Entendeu? Eu já conheci algumas situações que o camarada reclama. Na primeira oportunidade que tem de ir embora, de não vou ficar. Você sabe como é que dá os policiais, né? Sim. Eles vão lá, vê um matando o outro, separam, depois voltam, ficar junto. Não vai. 70%, não 80% das... Eles voltam. Quando é chamado a polícia, realmente acontece isso. Porque eu acho que a maior mentira que a gente ouviu na escola já começa por aqui, tá? Acho que a maior mentira que nós ouvimos na escola é que nós somos um ser consciente. Nós não somos um animal consciente. Um ser racional, né? Não, longe de sermos racionais. Nós somos um mamífero emocional complexo. Essa parte complexa é porque nós temos um cérebro cortical que tenta processar o emocional. Então nós estamos o tempo todo tentando processar o que sentimos, mas não sabemos. Porque aquilo que a gente está sentindo faz parte do sistema límbico, que não tem voz, não fala, não sabe falar. Então seu cérebro não sabe que você está depressivo, seu cérebro não sabe que você é ansioso, seu cérebro não sabe que... Não, o seu cérebro apenas aprendeu padrões e, por sobrevivência, criou seus mecanismos de autodefesa e está repetindo esses mecanismos. O cérebro não sabe o que é dia, noite, certo ou errado. O cérebro não tem moral. O cérebro é amoral dentro dele. Eu vou dar um exemplo da moralidade cerebral. De que maneira? Eu já atendi casos, por exemplo, de que uma pessoa foi tratar um abuso. Eu já atendi casos de uma pessoa que foi tratar um abuso. O que aconteceu? A pessoa acreditou que esse abuso transformou-la numa pessoa depressiva. E não. Na terapia, durante a terapia, essa pessoa, dentro de algumas ferramentas que nós utilizamos na hipnoterapia, uma das principais é a regressão. Quem não sabe usar tem medo de usar, né?
Para eu que já trabalho com isso há muitos anos, qualquer ferramenta dentro da hipnose, para mim é tranquila de usar. Eu tenho segurança de fazer esse uso, né, dessas ferramentas. Rapaz, quando chegou lá na parte da regressão, ela olhou de longe, eu perguntei o que estava acontecendo lá. Ela falou, tá, mas não tá machucando a criança, não. Eu tô com vergonha de ter gostado. Você concorda que isso é muito amoral? Sim, sem dúvida. Eu tô com vergonha de ter gostado. Agora, de onde veio a depressão? De onde veio essa parte depressora dentro dela? Foi o que ela foi aprendendo com a família que aquilo significava e que o grupo era contra aquilo. E isso deprime. Porque nessa hipótese do cérebro ser social, nosso cérebro é focado no que o grupo fala que é certo. Nas dinâmicas familiares, você vai ver duas pessoas, tá? Talvez você se enquadre em uma delas agora e bata um sininho assim na cabeça. Provavelmente. Provavelmente nós todos. Então, nas dinâmicas familiares, você tem ovelha negra, o filho ovelha negra, e o filho dourado. Prazer, ovelha negra. Vamos ver pela explicação situal, porque muitas pessoas Sim. confundem um pouquinho, tá? O que é ser ovelha negra do filho dourado. O que é o filho dourado? Muitas pessoas pensam que é uma coisa boa, mas confie em mim, é muito depressor ser filho dourado. É aquele filho que instintivamente ele se paralisa diante do grupo e ele segue à risca o que o grupo quer. Ele tenta, ele nega todas as necessidades que ele tem. Ele nega tudo que está sofrendo para fazer cara de fofinho e orgulhar o papai, orgulhar a mamãe, orgulhar o grupo. Então, quem que é o filho dourado? É aquele filho que chegou da escola, 8 anos de idade, os pais estavam com visita em casa, e o pai apontou assim, falou assim, tá vendo, esse aqui é meu filho, tirou 10. Por isso que a gente ama o nosso filho. Ele é foda, tirou 10. Aquele cérebro infantil que só quer ser aceito pelo grupo, começa a criar uma certa linguagem. Peraí, quer dizer que eu sou amado quando tiro 10. Tá bom, entendi. O cérebro começa a criar um padrão. Só que o Joãozinho começa a se dar um pouco mal na matéria, uma dificuldade, tira 8. No caminho para casa, o Joãozinho está preparando para falar para os pais que ele tirou 8. O que você acha que o cérebro dele está processando ali? 1001 coisas negativas. Medo da rejeição, medo do grupo não achar legal, medo da raiva, medo de ser abandonado. São os maiores medos humanos, tá? Os medos inconscientes. De não ouvir mais o eu falasse muito bem. Então, assim, o Joãozinho vai para casa, ele já vai no modo de ansiedade. A ansiedade é isso. A ansiedade é um mecanismo que prepara o nosso organismo para atacar, lutar e fugir. Prepara o nosso corpo para uma possível batalha, uma possível agressão, né? Então, o eixo HPA daquela pequena criança, Joãozinho, que só tem 8 anos de idade, é ativado. Ele vai sentir o peso do cortisol. Esse eixo HPA, que liga o hipotálamo, hipófise e adrenal, ele liga o cérebro a 2 glândulazinhas em cima dos rins, é a adrenal. Essas glândulazinhas fabricam os hormônios do estresse. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, entre outros. Mas os principais são esses. Aquela criancinha de 8 anos de idade vai sentir o peso do cortisol espalhando de baixo para cima. O estresse acontece de baixo para cima. Ele começa aqui, nessa parte de baixo, perto dos rins, desce cortisol para as pernas, as perninhas do Joãozinho começam a tremer. Aquilo é o efeito do cortisol, da adrenalina, que excita a musculatura para ele correr. Veja, são mecanismos primitivos de sobrevivência. São mecanismos primitivos. Nós somos primitivos, né? A gente acha que é os bambambam porque está na cidade grande, mas somos primitivos. 100%. Quando a gente está com medo, se caga de medo, se mija de medo, coisa que os outros animais fazem. São mecanismos muito antigos, inclusive. Então o Joãozinho vai ter tremor nas mãos, as mãozinhas dele começam a suar, ele fica nervoso, ele tem tontura, ele fica ensaiando como é que vai falar para o papai. Então a partir dali já começa a se formular uma pequena demanda. Isso aqui vai traumatizar? Isso não existe. O cérebro não trabalha com trauma. Quem trabalha com trauma é osso. O cérebro aprende. O cérebro aprende, transforma aquilo em mecanismos automáticos para quando acontecer outra coisa, ele apenas reagir. Então,
nós adultos estamos reagindo à vida com mecanismos que desenvolvemos quando éramos crianças. Esse seu estresse todo, essa sua ansiedade toda, essa sua explosão toda, essas suas escolhas erradas, são maneiras que teu cérebro foi aprendendo a proteger você ou a tentar fazer você relaxar um pouquinho. Aí, como as pessoas que estão aqui assistindo não aprenderam isso na escola, porque eles não ensinam na escola, o sistema nunca vai ensinar a verdade, eles protegem a gente da verdade, porque adoecer gera dinheiro, adoecer dá dinheiro, adoecer comendo lixo dá dinheiro, adoecer de estresse dá muito dinheiro, principalmente se você adquirir cânceres e doenças autoimunes. Boa parte delas vem do estresse. O estresse é um dos maiores desencadeadores, o estresse quando é crônico, recorrente e persistente. Ele é um dos maiores causadores de doença autoimune que existe. De todos os tipos que tu pode imaginar. As doenças inflamatórias. Daqui a pouquinho a gente vai puxar um tema pesado sobre alimentação. Agora não esqueça de falar... Que foi o negócio que você viu lá, né? A mensagem que eu coloquei. Agora não esqueça não de falar da ovelha negra. Você falou aí do filho dourado, né? Sim. Vamos lá. Vamos entender esse conceito. O filho dourado é esse filho, o Joãozinho, que eu tô falando aqui. Certo. É o Joãozinho que tá indo para casa com as mãozinhas tremendo. Porque o cérebro do Joãozinho está se adaptando a fazer de tudo para ser aceito pelo grupo. Ainda que ele tenha que negar tudo dele. Ainda que ele tenha que negar vontades. Quem que é o Joãozinho? O Joãozinho é aquela criança que levou um tapão da mãe assim. Um tapão, porque a mãe estava estressada com alguma coisa, deu um tapão no Joãozinho. Aí o Joãozinho tá com raiva da mamãe. Como assim a criança sente raiva? Sente. Nosso organismo sabe o que é raiva antes da gente nascer, inclusive. As emoções primordiais, dor, medo e raiva. As bases, as emoções básicas. Dor, medo e raiva. Você sabia que a raiva é medo? Em que estado? E da dor? Dor, medo e raiva. É tudo a mesma emoção, só que com um botãozinho aumentado. Primeiro dói. Vai lá. Primeiro dói. Depois eu tenho medo que doa e fujo daquilo que me fez doer. E se aquele objeto de dor chegar muito perto de mim, eu explodo com raiva. Vou dar um exemplo do dia a dia. Você dá um primeiro tapa no seu cachorro. Doeu? Por ter doído, ele se esconde de você. Debaixo do sofá. Se você tentar se abaixar e tentar segurar ele, ele morde. Foi pro nível da raiva. Foi pro nível da raiva, um nível de autoproteção instintiva abrupta. Então, o Joãozinho, ele é essa criança que está negando as raivas. Entendeu? A mamãe deu um tapão nele, ele foi com raiva ali, só que deu fome nele. Aí o cérebro vai para quê? Sobrevivência. Sobreviver é mais importante do que o que eu quero, o que eu preciso. Aí o Joãozinho tá com muita fome, faz uma cara de fofinho, com raiva da mãe, e fala assim, mamãe tem comida, mamãe tem papá, mamãe tem papá. Só que ele está protegendo a raiva da mamãe, colocando máscaras. Por isso que a gente fala na filosofia que todo mundo usa muitas máscaras. Claro que usa. Se a gente mostrasse as nossas verdadeiras faces e as nossas personas e como elas oscilam durante o dia, quem que ia te aceitar? Ninguém. Quem que ia me aceitar? A sociedade ia colapsar. Verdade. A sociedade vive dentro da hipocrisia. A sociedade só se sustenta por causa de uma coisa chamada hipocrisia. Hipocrisia é uma ferramenta social necessária para gente que não fomos acostumados a falar sobre esse tema. Ninguém conseguiria entender ou lidar com o ser humano como ele é. Então nós usamos muitas máscaras sociais de hipocrisia para conseguir sobreviver socialmente. Então, entender um pouco do conceito do Joãozinho, filho dourado. Sim. É aquele filho que sacrifica... Tá. Pode prosseguir. É aquele filho que sacrifica todas as vontades, necessidades e desejos para ser aceito pelo grupo e sobreviver naquele grupo. Esse é o Joãozinho. O Joãozinho, não esqueça do Ovelha Negra não, que isso aí, eu não sei se eu... Com qual você vai identificar mais, né? Pô, olha só, o Joãozinho, ele é um forte candidato a um adulto... O Joãozinho é o forte candidato adulto dependente emocional. Olhe, isso não funciona de maneira linear.
Certo. Existem muitas variáveis que podem transformar o Joãozinho numa pessoa explosiva no futuro. Então, assim, é complicado dizer isso de maneira linear. Definir. Muito complicado. O nosso cérebro, ele se modula e aprende e usa os aprendizados de uma maneira muito única. Mas ele é sim um candidato, por assim dizer, ele é um grande candidato. Aquela pessoa que tem um apego muito grande pelas pessoas, sofrer com dependência emocional. Quando se casa, é uma pessoa facilmente doutrinada. Você conhece muito o Joãozinho quando você vai cumprimentar as pessoas numa palestra. Vou dar uma dica aqui para quem gosta de palestra e tal. Tem uma dica no mentalismo, que o mentalismo é uma das minhas formações que eu não utilizo, mas gosto muito do mentalismo, estudo há muitos anos. Você vai cumprimentar uma pessoa. O Joãozinho é aquela pessoa que tira as costas do assento e acompanha a tua mão. Ele é submisso. Ele tem uma tendência à submissão. Ele tem uma tendência a se adequar em ambientes que ele não era para se adequar, mas se adequa por sobrevivência, em troca de aceitação. Ele troca o que ele precisa, o que ele quer, até os valores dele, dependendo do contexto, ele nega para poder ser aceito por um grupo. Usar as máscaras sociais, que eu acabei de falar agora da hipocrisia. Sim, sim. Então, essa é a situação do filho dourado. Só que o filho tem, o Joãozinho, ele tem o irmãozinho dele, o Carlinhos. O cérebro do Carlinhos começou a perceber diferente. O cérebro do Carlinhos começou a perceber que não queria aquele movimento, não. Ele tomou um tapão e não achou legal. O cérebro do Carlinhos começou a criar uma revolta contra o grupo. É daí que vem o termo ovelha negra. Ele começou a criar uma revolta contra o grupo. Ele começou a bater de frente com o grupo. É aquele que tinha coragem de começar a desafiar a mamãe devagarzinho, quase como um transtorno opositor, lembra? Ele começou a desafiar a mamãe bem devagarzinho, desafiou o papai, tomava uns tapão, mas desafiava. Ele começou a ficar duro. Ele começou a aguentar as pisas. Tem criança que aguenta a pisa dos pais. Eu atendo no consultório, pais que falam assim, olha, bater não resolve mais não. Eu falei, mas como assim não era para ter batido não? Vocês falharam num milhão de coisas para ter batido assim. É mais sobre vocês agora do que sobre a criança. Nunca foi sobre a criança. Então, o Carlinhos é aquele cérebro, eu não vou falar nem do Carlinhos, do cérebro, do sistema nervoso dele, começou a se adequar a bater de frente com o grupo, porque não aceita aquele grupo. Não aceita as cobranças, a humilhação, o peso emocional. É aquele adolescente que tranca no quarto e fala assim, eu quero sair daqui, eu quero procurar outro grupo. É um cérebro que quer procurar outro grupo. Esse é o que vira drogado depois. Ele aceita qualquer grupo quando ele tirar o pé de fora de casa. O cérebro dele vai aceitar qualquer grupo que ofereça o mínimo de atenção, afeto e amor. Porque ele é um animal, nós somos um animal, como eu falei no começo. Uhum. Né? Não somos um ser consciente e tal. Somos um animal. Então o cérebro do Carlinhos só quer um grupo que o aceite. Então ele com 15 anos vai para a esquina, vê uns garotos fumando alguma coisa e um dos garotos dá um abraço dele. E aí, bro, beleza? Pega na mão dele e dá um cigarrinho para ele. Ele não vai ficar viciado no cigarro. Ele é viciado no afeto por trás do cigarro. Harvard, que é as maiores faculdades do mundo, já provou que os vícios do ser humano não são químicos não, cara. São afetivos. A maioria dos vícios são afetivos. Tem a parte química, mas a maior parte é afetivo. A pessoa acha que é viciada em álcool. Não, ela é viciada na balada, ela é viciada no movimento, ela é viciada naquele grupo eufórico que pula e descarrega muita adrenalina e cortisol. E dopamina. Ela é viciada naquele vício dopaminérgico que o movimento dá. Aí o álcool entra também como uma coisa que vicia o cérebro. Tem sua parte viciante, mas o vício emocional, meu amigo, ele é muito mais forte. E esse Carlinhos, ele, como filho ovelha negra vai sair de casa, ele é um filho que ele carrega muita raiva. Ele tem uma tendência a carregar muita raiva, muita mágoa, porque o grupo rejeita ele. É aquele pai que fala assim, você não é mais meu filho. Não tem aquela coisa? Aquela coisa que sai visceral, que o pai está com muita raiva. Suma da minha casa que nunca mais você pisa aqui. Entendeu? Agora de onde é que vem a mágoa? O que é essa mágoa traduzindo para o cérebro? Essa mágoa, ela é como se fosse uma parede, um mecanismo para o Carlinhos não voltar mais para aquele ambiente tóxico. Ele cria essa mágoa como um modo evitativo.
A mágoa, nesse sentido, ressentimento, ela é uma maneira evitativa de uma coisa que dilacerou a emoção do Carlinhos. Isso é a mágoa. Aí o Carlinhos vai no terapeuta, Nutella, gratiluz, fofinho. O terapeuta convence o Carlinhos que perdoar é a melhor escolha. Porque Deus acha legal quem perdoa. Ainda bota Deus no meio, porque quando você bota Deus no meio, fica mais fácil de você se induzir a acreditar que perdoou. Aí o Carlinhos fica ali fazendo terapia. Tá bom, eu perdoei meu pai e tal. Entendeu? Grita assim, eu perdoo você, pai. Eu perdoo você, pai. Aí o Carlinhos começa agora a se convencer de que perdoou o pai. Só que dentro do Carlinhos tem uma... Bomba relógio. Tem uma bomba relógio. Dentro do Carlinhos tem um sistema que não consegue... Dentro do Carlinhos, o sistema endócrino dele não para de funcionar. Então ele usa muitas máscaras aqui fora, começa a meditar, vira vegano, começa a comer nozes, fica fofinho, gratiluz, fica até uma pessoa calma por fora. Enquanto dentro o sistema nervoso fala assim, continua usando as máscaras aí, que aqui dentro a gente está pronto para a luta. Estamos prontos para lutar, congelar ou fugir, se acontecer aquela mesma situação. Aí esse camarada ele vai ter uma tendência a doenças de inflamação, que é a maneira que esse... A resposta, né? É a maneira que essa resposta endocrinológica vai trazer de efeito colateral quando torna-se crônico. O ser humano é feito para suportar estresse, tá? Estresse não mata ninguém, nem faz nada o estresse. Só que nós tínhamos que voltar para o estresse. Ele faz parte do primeiro sistema nervoso autônomo. Nós temos 2 sistemas nervosos autônomos, simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é o sistema pé na tábua. Foge. Empurra o pé no carro na 5ª marcha e bota 200 por hora. O carro aguenta isso, sim ou não? Aguenta. O carro foi feito para aguentar a velocidade que ele tem. Ah, sim, sim. Concorda? Sim, sim. Você enfia o pé e vai embora. Veio carro... um Celta na cabeça, não sei por não, o Celta... Celta... Aí você pegou pesado, né? Não é Mas isso. Celta já foi considerado carro já ou não? Né? Já é considerado carro? Passou, porra, imagina os donos do Celta. Ei. Não, brincadeira, tá? Paz e amor. O Celta é um carro... Um abraço, Alex. O Alex tem um Celta, meu Deus do céu. Que coisa. Então, você entende que o carro foi feito para suportar a velocidade. Sim, sim. Agora, imagine você ir daqui para São Paulo sem tirar o pé. Ele aguenta? Não. Por que ele não aguenta? Acho que ele vai sobrecarregar alguma parte, em algum momento. O óleo não vai aguentar, o motor vai fundir, a temperatura vai passar do limite. Então, o ser humano foi feito para ter estresse. Só que picos no dia a dia, trabalhar, né? Tá tudo bem trabalhar. Se você tem estresse, tá tudo bem. Só que a gente deveríamos ir para o modo de recuperação, que é o parasimpático. Onde os eixos que ligam o cérebro às partes do estresse se desligam e outros eixos são acionados para recuperar o dano do estresse. Nós temos um desses eixos, que é um eixo maravilhoso, que é um eixo que liga aqui dentro, aqui por trás aqui do cerebelo, bem aqui na medula. Nós temos um feixo, tá? Um feixo não neuronal, esqueci a palavra. Nós temos um feixo de enraizamento neuronal que desce por aqui, pega no coração e nesse músculo grandão que eu falei agora, o diafragma. É o nervo vago. É um feixe de nervura do cérebro. Ele é bem grosso assim, desce por aqui e pega no coração e no diafragma. Quando o seu cérebro entende que agora é seguro sair do modo de estresse, só quando o cérebro entende isso, que é seguro, estou num ambiente seguro, o eixo HPA para de funcionar. Uma substância chamada acetilcolina desce do cérebro por dentro do nervo vago, vai para o coração, diminui o batimento cardíaco, diminui a pressão do músculo diafragma, a respiração volta ao normal, eu respiro folgado e o coração se acalma, sozinho, para eu ir desacelerando para dormir. E isso era para ser assim. Era para ser assim. Mas dependendo de como é que teu cérebro foi condicionado a viver na vida, que aprendeu, você está às 8 da noite
sentado na beira da sua cama, 8 da noite é pouco, tem gente que fica 11 da noite, 12 horas da noite, ou até mais, né? Comendo macarrão. Exatamente, café, exato. frango. Esse não entra nessa equação, porque esse aqui está se estimulando. Esse aqui está se estimulando. Menos mal. Esse aqui está se abandonando de outra maneira. Continua sendo Continua mal. sendo mal. Eu estou falando do sujeito que não está fazendo absolutamente nada, meu amigo. Ele está na beira da cama às 11 da noite e o corpo está reagindo como se ele estivesse lutando com o urso. Ele não está conseguindo entrar no modo de recuperação. Ele não entra. Ele é como um carro que está o tempo todo com o pé na tábua. Ele não para. Para trocar óleo é no caminho. Para abastecer é no caminho. Nunca para. Nunca esfria o motor. É a pessoa que não esfria o motor. Pouco cortisol, muito, mas é como se o cérebro falasse assim, olha, vai dormir, vou deixar tu dormir. Só que eu vou deixar tu dormir um sono bem leve. Porque se aquela situação acontecer, que situação? De 30 anos atrás, que o cérebro, por não saber o que é tempo, ele mantém você acionado como uma ratoeira esperando o rato. Tá lá. Aquela tensão, não tem aquela alavanca que a gente segura a ratoeira? Você lembra daquela alavanca que ficava segurando? Que era até difícil segurar, né? Sim, sim. Às vezes ela instalava. Pronto, imagina que aquela tensão naquele bracinho é a tensão no teu corpo, não descansa. O sono REM chega nunca, né? Não, os ciclos do sono nem tem como acontecer. Você vai ficar em 2 estágios de sono praticamente até amanhecer o dia. Tem gente que vive assim. Aí o cérebro não descansa, o cérebro não faz as limpezas necessárias. O cérebro durante o dia vai liberando substâncias que têm que ser limpas e essa substância vai ser limpa durante o sono. Se o sono é ruim, o cérebro não consegue fazer uma limpeza boa. Aí o cara já acorda com mau humor. Primeira coisa, ele acorda com mau humor, memória ruim e energia baixa. De onde você acha que vem a depressão? A palavra depressão vem do grego depressios, que significa organismo cansado. Depressão é cansaço, cara. A galera da filosofia bota o nome bonitinho, né? Depressão é excesso de passado, que não sei o quê. A filosofia bota o nome bonito. Não, cara. Depressão é o organismo fadigado, cansado, com as suas reservas químicas, biológicas, sobrecarregadas. Sobrecarregadas do quê? De tanto ficar no modo de espera. Por gentileza, vamos fazer um experimento científico? Você toparia fazer comigo? Sim. Estenda a sua mão para cá. Isso. Mais para cá um pouquinho. Assim para cima. Eu vou soltar esse celular na sua mão. Eu quero que você me diga se você aguenta segurar ele. Vamos lá. Sim. Tá tranquilo segurar? Tranquilo. De 0 a 10, qual desconforto tem aí? Agora ficou 1. Ficou 1, tem o peso do braço, Isso. né? O que aconteceria se eu deixasse esse celular aqui daqui 1 hora com a sua mão? Aí você ia ter que trocar a película. Porque ia cair. Eu ia derrubar. Não tem jeito. Não. Vai cansar. Isso. Exato. Agora, nós éramos para funcionar assim. Estressou agora a musculatura para segurar? Estressou um pouquinho. Sua musculatura ela tá tensa, tá? Ela não tá relaxada. Isso. Existe uma tensão na musculatura. O correto era termos os estresses diários, depois, desligar o estresse e, modo de recuperação. Isso é modo de recuperação. Mas só que quem controla todo o teu corpo é uma coisa chamada cérebro e é ele que não deixa. Porque são as diretrizes dele que falam se você vai descansar ou não. Eu disse que até para desligar foi depois. Eu desliguei. Não, mas faz sentido. O nosso horário está se apertando aqui e eu não quero deixar de comentar aquele assunto que a gente... né? É o seguinte. A gente tá falando sobre alimento. Agora ele vai convencer a gente a ser vegano. Nunca no mundo. Nunca no mundo. Cara, explica pra mim o que foi aquilo. Eu vi lá nos stories, eu digo, não, eu preciso que ele traga esse assunto aqui no podcast. Alimentação, e faz todo sentido. O que você falou ali, você comentou sobre nunca se teve tantas pessoas doentes, você usa até um termo, não foi? Doenças neurodegenerativas. Isso, é porque tem palavras que realmente ele tem que falar porque ele é o profissional. São as neurodegenerativas, isso. E em uma época que se fala tanto, ao mesmo tempo, numa época que se fala tanto sobre comer bem, comer saudável, ser vegano, comer isso, comer aquilo. Isso que as pessoas comem, na verdade, nobre Igor, é ração. O que as pessoas chamam de comida, na verdade é ração. Uma ração criada por um sistema
para conseguir nutrir a quantidade de pessoas que têm ração. 98% de uma feira hoje é ração. Produtos industrializados, ultraprocessados, ração, cara. Os óleos vegetais foram feitos como lubrificante de máquina. Aquelas, vou falar massa de milho, porque todo mundo come cuscuzinho, né? Sim. Existem os dois tipos de cuscuz. Tem um cuscuz que é do milho ralado, Sim. aquele tradicional. Sim. Acho que você conhece mais do que ninguém. Inclusive, a gente estava falando nos bastidores sobre café, né? Existe uma massa de milho que ela vem com um T ali. Sim, são transgênicos. São uma sequência de alimentos que foram modificados em laboratório para principalmente suportar pragas. A ideia dos transgênicos foi essa. Tá? Inicialmente foi essa. Uma das ideias. Foi fazer um produto que usasse menos agrotóxicos. Só que aí deu efeito colateral. As pragas começaram a ficar mais fortes. E esse produto transgênico, modificado no laboratório, o nosso corpo não reconhece muito ele, não. Ele é dificílima de gestão, inclusive. Caramba, praticamente tudo tem aqui. Ele vai trazer vários problemas ali. Na genética dele, que nosso corpo vai forçar muito para tentar digerir aquele troço. Não reconhece. Dando um exemplo bobo aqui, é você pegar a tampa do óleo do motor do seu carro e botar suco de laranja. O motor não vai reconhecer suco de laranja, cara. Vai tentar processar ali, vai virar uma bagunça, uma gosma, né? Mas eu sei que você ficou muito curioso em relação àquele post que eu fiz. Ali é uma gota d'água no oceano. Um podcast de 20 horas não daria para dar introdução sobre aquilo, obviamente. Sim. Tá. Mas eu vou dar uma palhinha sobre aquele assunto. Perfeito. As diretrizes aceitas pelo mundo hoje sobre alimentação, pela maior parte da medicina, muitos médicos já acordaram, muitos médicos já entenderam, já saíram da Matrix. Elas falam que carne faz mal, carne vermelha faz mal, gordura faz mal, ovo faz mal, tudo que é de origem animal faz mal. Só que aí é o seguinte, nossos neurônios, a maioria dos neurônios que a gente tem no corpo, com pequenas exceções, mas a maioria dos neurônios, eles têm uma... Você já viu como é um neurônio? Já viu o desenho do neurônio? Tem uma cabecinha e tem uma caudinha. Sim. Aí lá na caudinha tem umas perninhas assim, que é os dendritos. Uhum. Aquela base, aquele filamento que ele tem, aquele corpinho que ele tem, é o axônio dele, é o corpinho. Aquele axônio é um fio. É por ali que passa a corrente elétrica quando o neurônio recebe uma descarga elétrica. Como é que ele recebe uma descarga elétrica? Quando o estímulo vem. Por gentileza, mais um experimento científico. Coloca a mão bem para mim, bem para pertinho mesmo. Sentiu o toque? Sim. Sentiu? Tá. Por que você sentiu? Debaixo da sua pele, pode tirar, obrigado. Debaixo da sua pele tem um monte de neurônios, motores, com as perninhas para cima assim, ó, esperando o estímulo tocar na pele. Quando eu toquei, ele estava em repouso, em menos 70 milivolts. Quando eu toquei, mexeu nele, os canais de sódio, o sódio entrou pelos canais, ele acordou para mais 30 milivolts, deu um choque. Então ele saiu se comunicando com vários outros neurônios até chegar no teu cérebro e processar que eu toquei em você. E por que ele consegue fazer isso com essa velocidade toda? Porque nessa caudinha que ele tem, nesse corpinho que ele tem uma substância que envolve essa cauda do neurônio chamada mielina. Chama-se bainha de mielina, que é feita de gordura, feita de colesterol. Por que é que esse estúdio está todo iluminado e nada pega fogo, você sabe? Porque os fios têm capa. É a capa que protege os fios de entrar em curto e mandar energia. Então imagine que esses fios são o corpo dos neurônios e a bainha de mielina, que é feita de colesterol, é as capas. Por que é que da década de 70 para cá, por causa de um camarada chamado Anshel Keys, que foi coloquei lá ele colocou isso, que a gordura estava fazendo mal, e daquela época para cá, quando o povo começou a parar de comer gordura, foi que as doenças neurodegenerativas começaram a tomar conta do mundo e só ascendem até hoje. Cita aí 3 delas aí, dessas doenças. Alzheimer, esclerose múltipla. São doenças degenerativas que comprometem a comunicação do neurônio para o outro. Por quê?
deteriorização da bainha de mielina, principalmente ela. Um curto-circuito, literalmente. Imagine a gente tentar montar aqui uma elétrica muito grande com fios desencapados. O que aconteceria quando ligar a energia? Curto-circuito. A informação nunca ia acender a lâmpada aí? Não. Você sabe disso, né? Terra com terra não acende nada, positivo, tudo, não ia pegar fogo tudo. Então, as doenças neurodegenerativas, um dos principais fatores foi essa luta que esse sistema criou para fazer as pessoas terem medo de gordura. Eu sou a prova viva. Eu experimentei isso em mim, tá, meu amigo? Eu estou 1 ano comendo apenas carne vermelha e gordura. Sério? Deveria estar gordo. Minha pele deveria estar feia. Camarada, parece que... Emagreci 16 anos. 12 quilos. Os exames estão melhor do que muita gente que acha que tem exame bom. Como é que funciona essa dieta? Praticamente, Literalmente. basicamente é uma dieta estrita a produtos de origem animal. Tudo que for de produto de origem animal, leite, víscera, ovo, fígado, carne, muita gordura. Entendeu? Sal e água, apenas isso. Uma dieta que está sendo usada, inclusive, fora do Brasil para curar, para ajudar no tratamento de doenças autoimunes, né? Na Europa já está muito, muito famosa. Que é onde você utiliza o caldo de ossos. Pesquisa no YouTube, caldo de ossos. No tratamento sintomático de problemas como dores crônicas, fibromialgia, inflamação em articulações, problemas gastrointestinais, inflamações severas no intestino, tudo com caldo de osso, que você encontra no YouTube as receitas para fazer. Então, eu experimentei em mim também isso. Eu venho estudando muito essa parte também, mas eu pude provar em mim mesmo que isso funciona. Entendeu? Nós estamos no tempo em que as pessoas praticamente nem comem mais carne, né? Estão com medo. Isso. As pessoas estão mais magras lá fora? Não. Só isso deveria levantar suspeita. Nossos antepassados não eram gordos, cara. Você pega um vídeo do YouTube década de 70, 80, era tudo magro na praia. Viu? Você não vê um... verdade, verdade. E a energia era outra, Foi isso né? que eu acendi lá, que você achou interessante. Foi. Caramba. Agora, vamos finalizar esse tema, até porque ele falou, tem que ser um tema que a gente vem aqui, um podcast de 2 horas só sobre esse tema. Estou à E a disposição. oportunidade virá. Para fechar com uma teoriazinha da conspiração básica, que todos nós gostamos. Então, essa ideia vendida de que a carne faz mal, que a gordura faz mal, que tem que comer... Dá tempo de ir no banheiro? Dá. Dá. Consegue dar um espaçozinho para ir no banheiro rapidinho? Dá. Easy. Voltei. Vamos lá. Tava apertado, deu vontade de ir no banheiro. Certo. Fui. Só que a maioria das pessoas estão com a vida desconfortável, com pessoas sugando a energia delas, em relacionamentos, em trabalhos que odeiam, mas ficam suportando. Não faz sentido. Somos mamíferos. Apertou, resolve. Apertou, busca ajuda. Busca ajuda, muda. Ninguém vai assumir os teus BO. O problema é que a gente fica reclamando, nós seres humanos, claro, eu me coloco no meio, nós reclamamos, mas nós não mudamos. Você fica na internet jogando indireta, reclamando, se vitimizando, achando que alguém vai te salvar. Você não é mais aquela criança de 7 aninhos. Espera na mamãe te salvar do papai ou vice-versa. Você agora é adulto. Você puxou agora um gancho bacana. Inclusive, a gente ia falar de uma teoria da conspiração, né? E já voltou no relacionamento, mas tudo bem. Mas vamos pegar um gancho do que você falou agora e para a gente voltar para a teoria. Bora. Sobre você fazer contato zero. Sem remorso, sem pensar 2 vezes. O quanto isso te faz narcisista, o quanto isso te faz frio e negativo. Muito, muito boa sua pergunta. Porque assim, eu vou te dar a minha opinião, e eu sei que você é um camarada que fala na cara que se... eu já sou a ovelha negra, eu me enquadrei, infelizmente. Só não entrei nas drogas. Só não entrou nas drogas, misericórdia. Aí o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de contato zero. Se eu perceber que algo está me deixando, está me privando de uma paz
desconfortável ali, né? Numa zona de conflito. Se tá me tirando, não é nem da zona de conforto, mas se tá me tirando a paz, a saúde mental, eu no estalar de dedos, eu consigo. É tranquilo para você? Tranquilo. Eu simplesmente venho aqui, tá. Se for WhatsApp eu bloqueio, se for pessoalmente, eu vou na sua casa, não vai. Vamos sair, não vou. E por quê? Porque eu não quero. Mas o que foi que eu fiz? Você me deixou desconfortável nisso, e eu acho que não faz sentido a nossa amizade ou isso. Eu sou muito assim. Isso, de alguma forma, beira o narcisismo. Isso é um autocuidado. Como é que a sua área de atuação enxerga essa situação? Boa pergunta. Vamos lá. Depende. Boa. Já começa com isso. Depende. De vários e vários fatores. Essa palavra narcisismo, ela está sendo utilizada na internet de maneira muito forte, né? A gente vê, né? Muito popular. Ela ficou muito popular hoje. Mas há de se ter um cuidado que a palavra narcisismo, estamos falando quase de uma psicopatia, de algo muito além, né? Algo que extrapola os níveis aceitáveis de socialização do ser humano. Então, o que você me trouxe, do jeito que você me trouxe, depende. Depende do quê? Das respostas que você vai me dar para as perguntas que eu vou fazer agora. Vamos lá. Primeira coisa, inclusive, já vai aí vendo se você se enquadra aí. Né? Como que você se sente quando faz isso? Essa é a parte principal, não é o fazer. Por exemplo, tem pessoas que conseguem dizer não, mas fica sofrendo, com remorso, achando que é um ser humano ruim porque disse não. Tem pessoas que falam não e para ela tá tranquilo, fala não, ela não sente exatamente nada. Tem pessoas que sentem um pouquinho. Como é que você se sente emocionalmente quando tem que terminar? Quando tem que dizer assim, chega, que é meu limite, e você fica no seu quadro meu. É leve, é tranquilo. Você sabe entender onde é leve e tranquilo, porque tem pessoas que não sabem nem se sentir, não sabem sentir a interocepção do corpo. Sabe essa palavra interocepção? Ouvi a primeira vez. A interocepção é a capacidade que a gente tem de perceber o corpo da gente, perceber as vísceras, perceber quando esses eixos são acionados, perceber quando o coração aperta aqui, ó, a angústia vem. É a interocepção. Capacidade humana de perceber a víscera funcionando mesmo, esses eixos sendo mexidos. Fica tudo calminho aí dentro ou vem aquele frio na barriga, uma coisa estranha? Tranquilo. Leve, a gente chama de leveza, né? Leve, como sentimento, sensação de dever cumprido. Tá, o que significa então, o que significa a nível, pelo menos na visão da hipnoterapia neurocientífica? Significa que não existe dentro do teu cérebro uma demanda que te prenda a esse indivíduo como sendo um indivíduo necessário para a tua sobrevivência. Seu cérebro não entende esse indivíduo como parte de um grupo que você precisa para sobreviver. Aí eu te pergunto, você acha isso bom ou ruim? Depende. Na primeira instância, assim, quando eu pergunto, parece uma coisa boa ou ruim? Boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Porque a maioria das pessoas, meu amigo, muitas que estão agora nos assistindo, elas até conseguem falar não às vezes, até conseguem se afastar, mas elas se rasgam de culpa por dentro. Elas tem umas pessoas que quando afasta alguém, ela tem febre emocional. Depois tu vai ver nos comentários. Faz um corte dessa parte, eu quero ver nos comentários. Tem pessoas que quando se afasta de alguém, mesmo sendo uma pessoa tóxica, ela tem febre emocional. O cérebro dela ativa as respostas viscerais de autodefesa, de imunidade. Como se ela não quisesse afastar daquilo. O contrário também é verdade. O contrário também é verdade. É aquela pessoa que diz sim para todo mundo. Não tem a pessoa que consegue dizer não e sofre? Também tem aquela pessoa que não consegue dizer não. É aquela pessoa que está com os cartões de crédito tudo travado, as contas travadas, salva todo mundo, ajuda todo mundo, é bonzinho demais, é fofinho demais. Essa pessoa troca toda a paz dela, troca todas as necessidades de relaxar dela para suprir as necessidades dos grupos, do grupo que ela faz parte, do grupo que aceita ela. Ela faz isso tudo por amor. Amor para a neurociência é aceitação. É uma moeda de troca. Por que eu falo que eu te amo? Porque tu me respeita, me aceita, é legal comigo, paga um cafezinho. Amor é isso, amor é aceitação. Quando você me desrespeita, eu não te amo mais. Ou seja, eu não te aceito mais porque você quebrou ali as linhas de interesse e foram para áreas distintas.
Então, os dois lados sofrem. Tanto quem diz sim querendo dizer não, quanto quem diz não querendo dizer sim. Ou que diz não, mas diz não sofrendo por dentro. Que no fundo queria dizer sim. Tá aí a resposta, né? Eu acho Um pouco complexa, né? Um pouco complexa. Não, mas um bate-bola aqui. Quem quiser entender, vai entender. Vai, só volta a fita aí que você vai entender. Vai entender. Ficou muito claro. Ficou? Muito claro. Vamos voltar naquele ponto lá para a gente fazer o encerramento naquela linha teoria da conspiração. Sim. A gente anteriormente falou sobre a questão da alimentação. Que hoje, como você mesmo fez a colocação, a gente praticamente é ração. A gente lidar com ração, não é alimento, é ração. E aí a gente falou do transgênero, né? Transgênico e tal. E como o sistema, quem é da teoria da conspiração vai entender o que a gente vai falar a partir de agora. Quem não for paciência também, que eu não vou deixar de falar, porque você não é. Então, paciência. Quem curte essa área de teoria da conspiração, do Matrix, aquela coisa toda, e o Matrix que eu falo necessariamente não é o filme, é a ideia. É a ideia, Matrix. A ideia, Matrix. Qual seria o objetivo do sistema ao introduzir a ideia de que a carne faz mal, a gordura faz mal, e esse tipo de alimentação que tem que ser utilizada, a ração? Muito bom, boa sua pergunta. Eu quero enfatizar uma coisa antes de eu responder, posso? Sim, por favor. Eu já fui em muitos podcasts no Brasil. Eu fui em podcasts, como eu te falei, em São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco. Já participei de vários podcasts. Alguns deles eu postei alguns cortes, né? Acabei divulgando. E, rapaz, uma das coisas mais difíceis nos podcasts que eu fiz foi eu conseguir ficar à vontade. Sabe? Eu acho que o entrevistado ele precisa de um ambiente em que ele consiga terminar uma linha de raciocínio. E às vezes você percebe os entrevistadores de podcast um pouco ansiosos, às vezes não são muito bons em retórica. Então, assim, cara, eu queria falar assim, até em público mesmo, parabéns pela tua pegada de entrevista. Tu tá indo muito bem, sabe? Esse podcast tem tudo para crescer muito, assim. Eu já era um consumidor do seu podcast, como eu falei. Eu pensava que o seu podcast não era daqui. Quando eu vi trechos lá do teu podcast, eu pensei que você era sulista. Então eu fui seguindo as coisas lá, até eu ver que alguma coisa era de Maceió. Você entrevistou alguém que tinha um sotaque de Maceió. Eu falei, cara, esse negócio é em Maceió? Caraca, em Maceió. Então assim, cara, parabéns pelo podcast. Tá? Eu estou muito à vontade, acho que foi o podcast que eu fiquei mais à vontade dos que eu já participei até hoje. E espero que seja um bom sinal para você. Perfeito. Você não tem noção como isso é bom ouvir isso. Sim. Eu sei. Nós, seres humanos, como eu falei, somos muito focados em problema, né? Isso. Ou seja, todo mundo é bom em reclamar, concorda? Sim. Mas parece que ninguém gosta de tecer um elogio, ajudar. Eu acho que eu gosto, cara, eu gosto. Quando eu sou bem atendido no mercado, eu chego para gerente e falo assim, ó, aquela pessoa me atendeu bem, tem gerente que fala bem assim, porque ninguém fala a parte boa, né? Todo mundo só reclama, o mundo é tão pesado, né? Então eu sou esse cara que, quando eu vejo uma coisa que tá indo, assim, eu dou aquele... Eu falo assim, cara, isso aqui foi muito legal, me senti bem com isso. Né? Rapaz, que nós precisamos como humanos. Isso é muito importante, porque a gente se esforça para fazer justamente esse papel, de fazer você chegar aqui e sentar. Eu senti no coração, cara, de falar isso. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E eu já conhecia seu filho, né? Eu até brinquei, eu falei, cara, pelo fruto se conhece a árvore, né? E o cara, muita gente boa. Quando você falou, não é meu filho, eu falei, cara, tá, é a energia mesmo, né? Mas voltando aqui para responder pontualmente tua pergunta, meu amigo, é um assunto que rende um podcast aí de 30 horas para fazer uma introdução. E vamos trabalhar em cima para ele vir. Porque é um assunto que assunto que eu já venho estudando aí há mais de 20 anos, né? Assuntos de conspiração. Tem mais de 20 anos que eu estudo isso dentro dos meus estudos. Eu sempre fui curioso da área, descobri muitas coisas. Só que tem um experimento chamado Experimento do Universo 25. Você conhece ele? Não. Experimento do Universo 25. Tá. Em que foram colocados... Ele foi replicado várias vezes. É um experimento que explica muito do comportamento humano, do nosso comportamento como sociedade. É um experimento feito com ratos, obviamente, que foram colocados num ambiente controlados e foi dada muita comida e muita fartura para esses ratos. Quem é bom de conspiração vai entender aqui 95% do comportamento social de agora. Quem não é, amo você, tenho empatia por você, mas talvez falta um pouco ainda para você... sair um pouco da caverna do Platão, né? Lembra do mito da caverna do Platão? Então,
Eles colocaram um monte de rato no ambiente controlado e deram muita comida. Água, comida, ó, com muita escassez. Os ratinhos estavam de boa. Só que eles começaram a não botar mais comida. Foram deixando os ratos sem comida e sem água. Começou a bater escassez. Os ratos machos, que antes pegavam comida e levavam para as fêmeas, o comportamento de provedor não está só no ser humano não, tá? Todo reino animal, o macho é provedor. Tá? Raríssimas exceções. Raríssimas. Existem, mas raríssimas. E vocês aí querem dividir a conta? Não, dividir a conta não. Deixa o cara pagar. A mesa que eu sentar com a mulher, se eu não pagar a conta, eu não pago nada. Também nem quero estar na mesa. O homem tem na genética a provisão. É verdade. Tá? Então concordo. Só que o que aconteceu? Começou a ficar tudo muito escasso. As fêmeas começaram a ficar agressivas e brigar com os machos. E começaram a lutar pela comida. Essas fêmeas começaram a lutar pela comida e começaram a se agredir entre elas e entre os machos. Elas começaram a adotar comportamento de macho. As fêmeas que tinham filhotes começaram a repudiar até matar os filhotes. Abandonar os filhos. Não queriam mais parir. Não pariram mais, inclusive, tá? A genética do corpo mudou também. Começaram a não embuchudar mais. Pegou até aqui? Eu peguei, eu acho que a galera também tá pegando. Pegou até aqui? Então. Depois eles voltaram a botar água e comida. As ratas não voltaram mais ao comportamento de fêmea. Ficaram absurdamente agressivas. Os machos ficaram relaxados no canto, não provia mais para a fêmea. Só comia e ficava no canto deles. Isso lembra alguma coisa de como estamos vendo agora na sociedade moderna? Muito. Lembra o que o feminismo tem feito com as mulheres? Essa luta terrível contra o masculino. Que depois eles embaralham para ficar tudo bonitinho. Fica tudo rosa e bonitinho. Mas os bastidores, eu sei como é que esse comportamento está acontecendo. E isso foi tudo manipulado, meu amigo. Tudo foi manipulado. Com aquela... lembra daquele negócio que teve lá que deu origem ao Dia Internacional das Mulheres? Que teve o negócio da fábrica e tal. Se eu te falar que aquilo ali nunca existiu. Foi montagem. Aquilo nunca existiu, cara. Aquilo foi porque os donos do mundo... Quem são os donos do mundo? É o cara que está aqui fora do curralzinho de rato. Aqui tem dono, cara. O mundo tem dono. Semelhante a Maria da Penha, que quem fez... Agrediu o cara foi ela. E foi o assaltante, não foi? Ou essa história do assaltante também não faz sentido? Faz. Olha, veja só. Qual que é a grande sacada? Os donos do mundo, os grandes, que sabem quem você é e sabem quem eu sou, os grandes, eles estavam querendo fabricar mais. Demanda. Para quê? Não é assunto para essa live, não, mas tem porquês que são muito maiores do que apenas dinheiro. Só que as mulheres nessa época não estavam trabalhando. A gente tem que dar um jeito de tirar essa mulherada de casa para trabalhar. Vamos tirar os direitos delas de criar filhos em casa e ter um lar e serem provedoras. Vamos criar toda uma narratória de que o homem é o demônio, que é o capeta, que não sei o quê, e vamos botar essa galera para trabalhar. As mulheres já trabalhavam naquela época, tá? A concessão masculina já tinha sido dada naquela época. Só que criaram aquela ideia. Teve uma fábrica que pegou fogo, sim, mas morreu mais homem do que mulher, morreu todo mundo. Entendeu? E criaram toda aquela narratória. Para quê? Para fazer a mulher sair de casa. Essa galera que está fora do universo 25, que são os donos do mundo mesmo, eles conseguem manipular qualquer coisa aqui embaixo. Comida, alimentação, medicina, a cabeça, a mentalidade. Os caras conseguem manipular coisas no seu corpo através do 5G, cara. Eles colocam umas vacinas no teu corpo. Tu não sabe o que porra tem ali dentro. Eles colocam substâncias que eles conseguem manipular a frequência dela com 5G. Conseguem manipular muita coisa já. Só que isso é conspiração. Não tem como provar. Apenas uma teoria. É uma teoria. Entendeu? Conhece os chemtrails? Aqueles riscos no céu que os aviões deixam? Sim. Eu tenho um amigo meu que é piloto de avião. Perguntei pra ele, aquela porra ali é realmente... relacionado à turbina. Que é aquele negócio da água, né? Sim. Que eu esqueci o nome agora. Que deixa uma sombra, né? Sim. A água muda de cor. Ele falou, não, aquilo ali ainda não. Porque a natural, ela dissolve muito rápido. É apenas um vapor de água condensativa, né? Aquilo não. E aqui eles passam o dia todinho soltando coisa no céu.
Na conspiração se estuda que aquilo ali, a maior parte é alumínio. Que traria... Entra na água, você bebe o alumínio, o alumínio começa a ferrar teu cérebro, principalmente a pineal. Aí a pineal tem ligação com a nossa energia. Espiritualidade, energia. Quando a gente fala espiritualidade para o brasileiro, ele pensa que espiritualidade é como aquele filme de Hollywood. Hollywood é uma baita de uma mentira, né? Hollywood foi feito por esses caras para iludir a mente das pessoas, para trazer uma visão sobre elas e sobre a realidade diferente do que é. Tudo é para manipular o teu inconsciente. Teu inconsciente está pegando tudo. Entendeu? Nós temos uma glândula chamada pineal. A pineal ela não é feita apenas para secretar alguns hormônios, como a melatonina para o sono. Ela não é um órgão endocrinológico apenas. Ela também é endocrinológica. Mas muito mais do que isso. A pineal está relacionada à frequência, vibração, sensibilidade, hiperestesia. Aí eu volto a falar da hiperestesia, que foi a abertura na abertura desse bate-papo, eu falei sobre a hiperestesia. É a capacidade de processar estímulos a um nível muito grande. Então, o meu ouvido é hiperestésico. Eu processo sons de uma maneira diferente. Eu tenho que ser um cara mais antissocial. Eu não consigo socializar muito. Porque esses estímulos do meu ouvido vão desgastando minha energia a um nível muito grande. Eu posso entrar num shopping, se eu demorar muito lá, eu posso sair com febre dentro do shopping. Já aconteceu já isso, inclusive. Porque a forma que meu cérebro processa os estímulos é muito, muito aguçada. Muito, mas muito aguçada. Não dá nem para falar como é. Só um autista, se estiver me escutando, vai saber. Um autista que tem a misofonia, é o termo que se usa. Misofonia é essa hipersensibilidade auditiva. Então, na alimentação, nas frequências, na água, nas coisas que se coloca na água, nas vacinas, uma criança até 10 anos tomou mais de 20 vacinas, cara. 20, 25, 28 vacinas. Quem, porra, sabe o que tem ali dentro? Mas os casos de autismo só crescem. Problemas neurológicos só crescem. Os sintomas do DSM, as doenças do DSM. DSM é aquele livro psiquiátrico, onde tem as doenças, que eles botam o nome. Só cresce todo ano. Doenças diferentes. Então elas são produzidas, cara. A verdade é que elas são produzidas. Pelo nosso estilo de vida. Um estilo de vida que é enviesado. Aqui no Instagram, de vez em quando, eu peguei grandes nomes da nutrição. Gente famosa. Dizendo que era melhor comer manteiga do que... Margarina. Era melhor comer margarina do que manteiga. Manteiga. Sim, isso. Que estava tudo bem comer Coca-Cola, que estava tudo bem comer pão. Entendeu? Aí eu bloqueei esses caras, porque é gatilho pra mim, é gatilho. Eu não quero odiar ninguém, eu já bloqueei o cara. Eu não quero odiar ninguém. Eu não quero odiar ninguém. Meu coração cabe ódio, mas eu não quero. Então eu bloqueei essa galera, porque não faz sentido. Essa galera sai da faculdade do jeito que os donos querem. Você sabe quem criou a indústria da... Você sabe quem criou a faculdade de medicina? Quem criou isso tudo, a medicina? Não. Um magnata do petróleo. Que não tem nada a ver com... Os Rockefeller, os famosos Rockefeller. Sabe quem criou o processo da alimentação? Um magnata da metalúrgica. Então, os Rockefeller descobriram que daria para fazer remédios, drogas, a partir de petróleo. Oh, porra, aqui tem um poço aqui de dinheiro que não tem fundo. E ele acertou. Acertou em cheio. Hoje o povo brasileiro é um dos povos mais medicados do mundo, o povo brasileiro. E o povo brasileiro também é omisso. O povo brasileiro é omisso. Porque eu chego com um paciente meu e falo assim, olha, tem que arrumar o sono para você melhorar, eu vou fazer o tratamento e tal, mas tem que arrumar isso. Isso aqui eu não quero, isso aqui tá muito difícil. Prefiro tomar meu remedinho. Então a pessoa tem uma vida inteira dentro dela, de abandonos, raivas, medos, sono ruim, se relaciona ruim, não sabe se relacionar, não sabe regular emoções, explode com todo mundo, trabalha mal, dorme mal. Aí você acha que ela quer fazer um tratamento, um processo todo complexo que vai ajudar ela a arrumar a vida, ou ela quer tomar um remedinho? Tomou 5 gotinhas. Primeiro remedinho que ela quer. Aí, assim, nessa brincadeira, você vê crianças crescendo viciadas em remédio. Por quê? Porque os pais, lembra do Universo 25? Uhum. A mãe não está mais dentro de casa cuidando dos filhos. Esse é o grande problema dos jovens de hoje em dia. Não tem mais família, cara. Esses caras manipularam de uma maneira que não tem mais família. O que é família hoje? Quem cria os filhos hoje? A Peppa Pig, o desenho, a internet, a tiazinha da creche que é mãe. Porque os pais estão cada um lá na sua corrida. Produzindo. Produzindo para quê? Me pergunta para quê? Para virar consumidores, consumistas. E para serem felizes, eles e os filhos.
quando eles têm muita grana e inteligência emocional, que esse papo daqui, eles ainda conseguem com o dinheiro articular de uma maneira que eles tenham mais presença dos filhos ali e tal. Se forem inteligentes e manjados aqui, ainda dá para ter filhos com saúde ainda. Conheço muitos que têm. Mas a maioria, meu amigo, dispersa logo dos filhos, não tem paciência para filho, dá logo um celular caro para o filho fica lá navegando, sem pai, sem mãe, entra em tudo que é de site que quiser. Deliberadamente, cria seus próprios grupos. Cria seus próprios grupos. Você conhece o cantor Leonardo, né? Sim. Você conhece o Leonardo? Sim. Tá. Eu vou falar uma palavra, mas é tranquila de falar na live. Um dos caras mais comedores do Brasil. O que aquele cara já pegou de mulher, bicho, no Brasil? Meu Deus do céu. O que tem aquele filho mais novo com ele em relação ao pai? Nada a ver. Nada a ver. Totalmente avesso aos comportamentos do pai. Né? Ele já é mais progressista, já tem umas ideias mais progressistas e tal. Por quê? Ele não foi criado com o pai, cara. O pai tava nas correrias e tal. Aí teve um que parece que foi mais apegado a ele, já tem um pouco dos traços dele, que é um mais velho. Mas também não é muito não e tal. Porque o cara tava nas cachaçadas do mundo. Então, de repente foi aquele cara que não tava muito presente ali. Era presente no financeiro. Que o presente... Eu conheço muita gente que é assim, que tenta ser presente através de presentes. Com o financeiro. E esses pais que não conseguem ser presentes, quando os filhos adoecem, sem grupo, lembre-se, o ser humano tem um cérebro que prioriza grupo. Se eu não tiver um grupo, eu posso ter uma Lamborghini, vou me matar, cara. Pode ver aí a quantidade de artistas famosos que depois dá um tiro na cabeça. Porque não tem grupo. Você fala assim, mas ele não tem 1 milhão de seguidores? O cérebro não aceita nenhum como grupo. O cérebro quer saber do pai, da mãe e da prole, da base. Não tem base, cara. O cérebro quer saber de grupo sólido. O cérebro não é bobo, não. Sabe que aqueles grupos ali é de gente interessada em tirar foto com o artista para se beneficiar da imagem dele. O cérebro sabe disso. Inconscientemente ele sabe disso. Sabe. Aí quando essa criança adoece, o que os pais fazem? Por causa de uma família disfuncional, fazem o quê? Procuram médicos para poder salvar o filho. Que, por sua vez, empurra Ritalina na criança, remédio, droga. A criança fica assim, ó. Ele agora tá bom, doutor, tá bonzinho. Claro, a criança tá retardada, tá cataléptica, tá lá, toda... Chegou num nível que os pais, hoje modernos, não aceitam mais uma criança normal, cara. Chegamos nesse nível. Se a criança for minimamente agitada, leva no psiquiatra, o psiquiatra vai empurrar remédio nela, cara. Bota logo Ritalina, ela fica toda bobona. Porque ninguém tem mais paciência com crianças. A família foi desestruturada nesse sentido. Ninguém tem mais paciência com criança. Mete Ritalina, mete uma droga aí, a criança fica toda bobona. Mete uma droga e mete no psicólogo. Pronto. Manda alguém consertar meu filho, que eu não tenho saco pra isso, não. É tipo isso. Semana passada eu fiz um atendimento. Cara. Quando terminou o atendimento, eu tava muito mal, bicho. Tava muito mal. Poucas vezes eu me senti tão mal depois de um atendimento como esse atendimento semana passada. Eu cheguei a ficar tão mal que eu não usei rede social durante um dia. Liguei para um amigo meu de Caruaru, um querido terapeuta da minha confiança, bati esse papo com ele. Ele me ouviu. Porque, assim, as pessoas pensam que terapeuta é um deus, né? Não, pessoal. Sou um ser humano, eu também tenho que me cuidar, faço terapia. Terapia de verdade, beleza? Faço terapia de verdade, sei me regular emocionalmente, mas tem hora que pega, cara. Quando você vê você atender uma criança, quando você atende um casal de pais, que isso é comum, tá? Eu tô falando aqui de um caso, mas isso é recorrente. O que eu vou te falar aqui, nobre amigo, é recorrente. E por ser recorrente, me dá gatilho, cara. Me faz pensar... Como estamos? Em qual parte desse fim de mundo eu já estou? O Armagedon está em qual parte? Que já começou, deram um play nesse troço. É quando você atende pais com filhos querendo se matar, bicho. Tudo se cortando, se mutilando. E quando você lá no consultório faz assim, eu atendo primeiro os pais. E a criança fica na recepção. Bate um papo com os pais. E o que você percebe de comportamento comum nos pais? Eles se isentam completamente da merda dos filhos. Se isentam completamente da dor dos filhos. Eles já vêm logo aquelas frases feitas. Não sei por que faz isso, porque nós fizemos tudo por ele. Não sei por que isso. A gente está falando de crianças que o cérebro está em desenvolvimento ainda, cara. Nem tem um cérebro para processar a vida ainda.
O córtex está na metade do caminho de processamento neuronal, que vai até os 20, 25 anos. Aí, você ouve esses pais, tá bom, tudo bem. Tá, por quê? Aí você vai ouvir a criança. Aí você ouve frases como: eu sinto. Teve uma coisa que eu ouvi mês passado. Eu ouvi de uma criança mês passado que me chocou. Cara, aquilo me tocou muito. Porque as crianças, elas são muito boas em criatividade, não é verdade? Nossa parte criativa, ela é infantil. E teve uma criança que eu atendi de certa idade que ela falou assim: tio, lá em casa eu sinto como se meu pai e meus 4 irmãos estivessem numa ponte do outro lado e eu tivesse na ponte do lado de cá. Como eu sou o filho mais velho, eles me colocam para criar os outros 2, que é muito comum esse comportamento, tá? A adultização precoce de crianças. Eles me botam para criar e eles pararam de me abraçar depois que meus irmãos nasceram, pararam de cuidar de mim, brincar comigo. Aí eu me tranco no meu mundinho, quando eu começo a me cortar que eles pegam, me batem. Aí eu me sinto como se eu estivesse do outro lado da ponte. E aí, como é que tu ajuda essa criança se o problema não é ela? O cérebro da criança ainda está se desenvolvendo. Mas é a família que não tem mais estrutura. E isso é um padrão. Como é que resolve isso? Aí tu senta os pais para conversar com os pais. Os pais não vão assumir o BO. E, inclusive eu falei para para alguns desses casais que eu atendo, que eu sou considerado como um terapeuta que não é muito fofinho, entendesse, né? Eu não sou muito fofinho não, cara, realmente. Eu não acho que ser fofinho ajuda ninguém. Concordo com você. Você tira o dinheiro da pessoa, a pessoa vai embora e você fica comprando. Meio que... Né? Aí alguns desses pais, eu chamo eles e falo assim, ó, vocês estão procurando até agora pessoas para consertar os filhos de vocês quando vocês precisam de ajuda. Vocês até agora levaram os filhos de vocês a médicos, psiquiatras, entupindo as crianças de remédio, terapeutas fofinhos, que encantam vocês com palavras bonitas de filosofia vã, quando na verdade os filhos de vocês estão querendo se matar porque eles estão denunciando os problemas que vocês nunca trataram em vocês. Vocês nunca trataram a criança ferida que vocês carregam dentro de vocês. Só que vocês nunca sabiam porque não tinham filhos. Então os filhos, Igor, os filhos têm a capacidade de evocar nos pais as maiores necessidades e dificuldades que eles não superaram na vida. Porque esses pais também são crianças que ficaram velhos. Vamos lembrar disso? Que os pais também são crianças que ficaram velhos. O tempo só foi passando, cara. Você é uma criança, eu sou uma criança. Um dia desse a gente tava chupando chupeta num berço, cara. Mudou o que de lá pra cá? Seu cérebro é o mesmo. As células se multiplicaram, os ossos cresceram, mas você ainda é aquela criança. E seu cérebro guarda todas as faltas daquela época. Aí esses pais com essas faltas replicam isso nos filhos, nos relacionamentos. E assim vive a humanidade. Talvez é isso que deram o nome no passado de maldição hereditária, né? Isso. Meu cérebro aprende, padroniza, eu replico. Aprende, padroniza, replico. Aprende, padroniza. Então, poucas pessoas estão replicando nas famílias leveza, calma e paz, e a gritante maioria replicando dor, sofrimento, rejeição, mágoa. É aquela mãe que olha para o filho e o cérebro da mãe vê naquele filho a pessoa que ela tinha raiva. Sabia que tem isso também? Sabia que tem isso, né? Então tem pais que podem pegar um dos filhos como bode expiatório. Já é outra pegada. Você conhece a teoria do bode expiatório de Moisés? Sim. Então um pai ou uma mãe pode olhar para um filho e rejeitá-lo com muita força. Não porque quer, não porque é ruim, mas porque aquela mãe tem uma raiva, um ressentimento, um ódio muito grande de alguém que aquela criança, o cérebro representou nela. Por alguma coisa. Ninguém sabe o quê. A voz, o comportamento, alguma coisa naquela criança fez com que o cérebro projetasse aquela raiva nele. Aí essa mãe não tem contato com esse filho. Ela não consegue, cara. Ela joga esse filho para um canto. Ela usa como bode expiatório. Para os pecados que ela traz dentro dela, entre aspas, né? Falando de maneira metafórica. Meu irmão, eu vou falar para você. Conversar com você é incrível. E assim, dá pra gente pegar aqui o estúdio um dia. A gente pega 8 horas da manhã, pede um café da manhã aqui com carne. Dá. Se botar carne no meio, você me prende pelo pé. Pode botar a corda no pé que eu deixo. Meu irmão, eu quero agradecer, tá? Imensamente você ter aceito o convite. Eu sei que era para você ter vindo no Agora é Tarde, mas... Era o nome na época, né? Era na época, mas
tudo tem o seu momento. Então, Página Virada tem um imenso prazer e honra estar recebendo você aqui hoje, seus esclarecimentos. Eu sei que ficou muita coisa aqui pra gente falar, porque eu queria falar sobre a seu lado produtor, músico, né? Eu queria falar mais, eu gosto muito desse tema. Bora fazer uma live só de música. Vamos só fazer disso. isso. Ou uma live só de teoria. Não, vamos já agendar, porque eu sei que a sua agenda lá é top. Vamos organizar? A música hoje pra mim é um hobby, mas ainda amo a música, né? Não, e você? Tem umas violas, assim, eu consigo falar coisa bem legal aqui sobre música, crescimento musical. Aí já intercalo também com umas manipulaçãozinhas aí da música. A música tem muito isso no meio, viu? A música tem segredos ali dentro, tem segredos ali, sério mesmo. Tem segredos de frequências ali nas músicas, principalmente essa galera que vem de Hollywood, que tem segredo ali dentro. Tem segredo ali dentro. Essa live não vai acabar desse jeito, né? Olha, eu fiz um experimento há alguns anos atrás. Eu acho que é uns 6 anos atrás. Eu gostava de fazer Eu tenho um home studio em casa que a gente grava uns áudios. Eu acho que você já viu nas farmácias aí, né? Na compra de 3 caixas do mesmo medicamento. Aquelas caixinhas que a gente grava. Aí eu fiz um teste. Eu peguei uma música e coloquei o áudio bem baixinho em alguns trechos das músicas, pedindo para a pessoa me dar uma determinada resposta. E eu mandava essa música para a pessoa, escuta essa música, umas 2 vezes aí, coisa em 30 segundos de música. E eu depois pedia para a pessoa me dar uma resposta. De 10 pessoas que eu mandava, 9 respondia a resposta a pergunta, o que eu pedi para ela fazer. Cara, que experimento maneiro, meu amigo. E eu juro a você, depois disso, eu vi uma chave que eu entendo. Quem é publicitário vai conseguir vender o que quiser dentro de uma música. Sim. Só basta ter a informação correta. Exatamente. Porque dentro de uma publicidade, tá? Porque, como você falou bem, além do trabalho como terapeuta, se você deixar, eu vou fazer até a merchandising. Pode fazer? Por favor, pelo amor de Deus, faça isso. Vamos lá. Para você que me escutou aqui a live inteira, batendo papo com o querido Igor, eu me chamo Wagson Oliveira, sou hipnoterapeuta, com especialização em terapia de reintegração implícita. Uma abordagem de terapia que envolve hipnose, neurociência aplicada, tudo isso que eu falei aqui são conceitos moderníssimos. É a nata da neurociência moderna. Então, é um tratamento mais palpável para as emoções, que visa ajudar você a trabalhar o que tem por trás de todo o sofrimento que você carrega, que é tudo que a gente falou aqui na live. É ajudar o teu sistema nervoso a se reconfigurar da configuração que ele pegou quando você era criança até aqui. Então talvez você foi configurado para ser estressado, configurado para ser ansioso, configurado para não ter sorte no amor, configurado para ser uma pessoa desconfiada, configurada para não sentir que não merece ser amada, talvez. Cada um de nós traz uma configuração e você meio que entende a tua configuração. Então o meu tratamento ele visa reconfigurar, por assim dizer. Estamos sendo metafóricos, obviamente, não é igual a um computador, obviamente, mas é um tratamento que visa ajudar o teu cérebro a reconfigurar-se dos padrões que você trouxe da tua família e do teu grupo para você criar respostas emocionais melhores e mais condizentes com tudo aquilo que você busca. Então, é um tratamento muito moderno. Se você se interessa em conhecer mais o meu tratamento, nos cortes do podcast vai estar aqui o meu @ lá embaixo, Wagson Oliveira Oficial, OF no caso. Na minha biografia tem o link do meu site, você pode clicar e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Além desse trabalho, como hipnoterapeuta, eu também sou mentor. Mentor do quê? Mentor de um monte de coisa. Olha, eu já dei mentoria, como eu falei aqui no começo, para policiais que pegaram um batalhão e estavam preocupados em lidar com pessoas armadas. Imagine só. Eu já dei mentoria para vendedores, tá? Neuromarketing. Já ouviu falar em neuromarketing? Sim. É você entender dentro das neurociências o que gera compulsão nas pessoas. Então, as maiores marcas do mundo, elas estão sempre estudando como o cérebro humano cria compulsões e como você gerar essa necessidade compulsiva. E adivinha, eu estou dentro desses estudos, eu estou sempre caminhando dentro dessas perspectivas, conheço muita coisa dentro dessa natureza. Tá? Também sou palestrante, dou palestras em empresas, escolas, universidades. E é isso, é basicamente o meu trabalho. Se você quiser conhecer mais, se despertou a tua curiosidade, vai lá nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo e conheça mais.
Basicamente isso. Olha, basicamente isso. Porque nas horas vagas, se me chamar com um violão, também faço um churrasco e vou cantar no seu aniversário. Brincadeira. Se tiver carne. Tem que ter a carne. carnezinha. Minha gente, foi um prazer conversar com esse camarada aqui. Ele vai voltar, promessa dele, promete? Prometo, com certeza. Está se comprometendo aqui, vai voltar outras vezes para a gente falar sobre outros temas aqui. E eu quero desde já agradecer aqui Kcast, o melhor estúdio de podcast de Alagoas, sem sombra de dúvida. Qualidade, eficiência, a galera ali da produção nem se fala. Paulino e Moisés são os caras fora da curva, vocês têm que vir aqui. Corre, entre em contato aí, o @ vai estar em algum lugar. Agenda aqui a sua visita para fazer o seu episódio também de podcast. Quero agradecer o pessoal da Camais Soluções. Estrutura incrível para você que quer... eu quero fazer uma reunião, eu não tenho onde fazer essa reunião. Temos uma sala de reunião para até 10 pessoas com TV 32 polegadas. Você pode ligar o seu notebook. Uma situação fora da curva que você vai conseguir fechar aí com certeza grandes negócios vindo aqui na nossa sala de reunião. Sala privativa, sala de treinamento, mini auditório, cowork e muito mais. Então, vou deixar aqui também o @ e as informações, contatos da Camais Soluções e mandar um abraço para o meu amigo Matheus, da Eguin Energy, energia solar aí, com até 15% de desconto. Já imaginou? 15% de desconto na sua fatura de energia aí. Entra em contato aqui também, vai ter o @ deles aqui. Lógico que vai ter o @ também do nosso querido aqui. E vou deixar lá o site, vou deixar o WhatsApp. Entra lá, olha pessoal, uma dica. Você vai no Instagram dele e lá tá disponível. Tá disponível, você que adiciona. A pessoa pode entrar, né? Quando a pessoa falou com você, já aparece, né? Já pode entrar. Pronto, você vai entrar numa comunidade. Que é um canal que chama, né? No Instagram chama canal, no canal. Minha gente, lá é um poço de informações infinito, parece que não acaba. Você para lá, eu fico 30, 40 minutos lá só lendo, vendo vídeo, é muito bacana. Eu peço para vocês, comecem a seguir ele e entrem lá nesse canal que é muito top, beleza? E vamos ficando por aqui com mais considerações finais? Sim, por favor. Eu queria deixar uma frase para o teu telespectador. Por favor. Você merece uma vida mais leve e feliz. Só precisa tomar as rédeas da sua vida e não tentar ou continuar transferindo a responsabilidade dela para sistemas que só querem lucrar em cima do teu problema. Muito obrigado. E com essa frase vamos ficando por aqui com mais um Página Virada Podcast. Página Virada, até a próxima. Se você que tá aí, você paga acima de R$230 de energia, no link aqui abaixo, em qualquer canto aqui da tela, você vai clicar, vai entrar em contato conosco, você vai ter economia de 10 até 30% no seu talão de energia. Então não perde tempo. Além disso, sem fidelidade, sem burocracia e com praticidade.